Vamos nessa então, anunciando os participantes, começando por José Alberto Andrade e o destaque de abertura, Grande Zé. O destaque de abertura fica pela atuação do Inter ontem, juntando desempenho, resultado e adversário qualificado. É verdade. Tem também a questão do adversário que vive uma crise, mas que é um time realmente qualificado. A gente vai falar muito do Flamengo também. Diogo Olivier, boa tarde, o teu destaque de abertura. Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Eu vou deixar uma pergunta no ar, então, para ser bem sintético. A gente já pode dizer que o Inter do Mano Menezes tem um estilo, um modelo de jogo, uma forma de jogar que se repete a cada partida, ou não? Repasso para os queridos ouvintes. Repito o número 996995218. Vamos debater essa questão. Também se o Inter pode brigar por título. E a galera participa. Torcedores do Inter e torcedores do Grêmio projetando Grêmio Esporte, não é mesmo, Alex Bagé? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Colin? Tudo Cara, ótimo. Eu não consegui assistir todo o jogo do Inter ontem porque estava com problema na minha TV a cabo, então volta e meia caiu o sinal, Sim. aí eu não consegui assistir todo o jogo. Caiu aos 40 segundos, parece, né? Tomara 46. que não caia durante o jogo do Grêmio. Mas perdi um dinheiro na KTO, né? Porque, o Flamengo perdeu duas, Fortaleza em casa, Bragantino fora, vai ter que passar, né? A água nas pernas do Internacional, mas não aconteceu. E na questão do Grêmio, pra mim a Série B do Grêmio ela tinha que ter sido já até agora de todas as finais, né? Pra mim todo jogo é uma final. Esse jogo do Sport é só mais um, quem sabe um divisor de águas, porque a gente está acreditando que o Grêmio possa voltar a ter um bom futebol, mas é outra final, sem dúvida. Felipe Duarte, teu destaque de abertura, Felipe. Vamos para os dois lados então, tá? Uma é uma provocação que bom que o Bagé tá aqui pra gente poder debater. Lucas Leiva é exatamente o jogador que o Grêmio precisa pro decorrer da Série B? Esse é um destaque pro lado do Grêmio. Pro lado do Inter, a variação de repertório que o Mano começa a apresentar no comando colorado. Certo. Valeu, obrigado, Felipe. O Leonardo que tá comigo é o Leonardo Acosta ou o Leonardo Oliveira? O Acosta, o que tu menos gosta. O chefe. Rimou. Tu veio de casa com esse trocadilho ou tu foi agora assim? Não, isso é criatividade. Foi a criatividade de agora esse. Gestor é tudo criativo, cara. Não, foi agora, né? Tá ali na escala, né? Sabendo ler uma barbada. Imagina um debate entre o Bagé e o Leonardo Acosta, quando eles começarem assim com frases de efeito, rimas e tal. Ô, patrão, coloca uma lenha nessa fogueira aí, patrão. Sabe que eu fecho com o termo usado pelo Bagé, um divisor de águas, esse jogo do Grêmio amanhã. Mas, se não perder, não é tão ruim assim, viu? É adversário direto e é fora de casa. E com relação ao Inter, Colin, eu acho que o Inter do Mano Menezes já passava alguma confiança em não perder os jogos, ou ao não perder os jogos. Agora, tem mais confiança ainda sendo passado ao torcedor pelo fato de finalmente ter jogado bem contra um grande. Então tá, vamos nessa. Deixa eu ler algumas mensagens antes aqui. Aqui, ó, de cara, ó. Colin, já estão de novo transformando o Inter num Real Madrid. Quem fez isso? O primeiro, que é o nome do nosso ouvinte aí? Ele nem mandou o nome aqui por enquanto. Foi o primeiro. É o Caio. Tu Caio disseste. Sapucaia. Caio, tu disseste, Caio. Não ouvi ninguém fazer isso ainda, né? Mas enfim. Se o time do Abel disputou o título, por que o time do Mano agora não pode disputar? É Dauís da Rocha, de La Rocha, de Rio Grande. Ele é a prova. Ó, agora outro já diz assim: o Inter não disputará o título, porque a imprensa do Eixo e a CBF não deixarão. João de Porto Alegre. Bota não o João e o Caio no debate aí, Colin. Fica lendo as mensagens deles. Faz um grupo pra eles. Tá. Vamos botar eles no sala. Não comecem de novo com esta que o Inter é candidato ao título. Mário Garibaldi. Avisa Mário o Renê. Avisa o Renê que na zona mista do Beira-Rio ontem disse que o Inter vai brigar pelo título. Mas a gente falou aqui que é candidato ao título ou que é Real Madrid? Já me perdi.
Que mais? Eu acho que o ouvinte, quando ele diz isso, ele quer que alguém tenha dito, Não, entendeu? eu quero dizer o seguinte... Que é melhor tu debater no radicalismo. Eu já tô envolvido assim, com o cenário da política partidária que nós vamos viver a eleição em outubro. Então eu vou qualificar o Inter, eu tô com o vocabulário, como pré-candidato ao título, já que não houve convenção. Sim. Aqui, ó. Botaram na conta do Pedro Ernesto, o Thierry de Gravataí. O Pedro Não, mas foi, o Pedro falou. o Pedro foi forte. O Pedro foi convicto, né? O Forte. Pedro disse que pintou o campeão, né? O jogo que pintou Não, o campeão. eu ouvi o comentário do Pedro agora. Não sou advogado do Pedro Ernesto, aliás, ele nem precisa de quem o defenda. Mas no comentário dele, claro que o campeão é justamente para suscitar o debate, é óbvio, né? Um baita radialista, um baita comunicador. Mas ele, no comentário dele, ele diz assim: até acho que não vai ser. O que ele quis dizer é que o futebol do Inter ontem foi um futebol que lembra isso. O Pedro é um mestre. Um jogo. É um mestre de cerimônias, né? É isso que ele quis fazer. Então, automaticamente, ele vai trazer pra emoção. Eu deboche dele no sala outro dia. Ele pediu o alemão quando fez gols também na seleção. É claro que o Pedro não quer botar o alemão na seleção. Claro. Mas é aquilo, ó, num país aí que não tem. Nós temos um centroavante chamado Gabriel Jejum, porque ele não faz gol. Então não tem problema, todo mundo que é Ele 9 acabou que de acaba fazer fazendo agora gol. lá na Coreia. Mas Foi na são Coreia. Depois de 3 anos. Só que a Acabou o questão, jejum. quando o Mano veio para o Inter, e foi numa época aí não muito distante do Roger, a gente falava no sala, são 2 organizadores de times. São 2 organizadores de times, tanto o Mano quanto o Roger. O Mano ontem numa resenha, depois do jogo com o Dorival, captaram, né, o que ele estava dizendo pro Dorival, o pessoal da ESPN divulgou ele dizendo o seguinte, mais ou menos assim: não, calma, eu quando cheguei aqui tava tudo esculhambado e eu já dei uma ajeitada. E não mentiu, porque, né? Claro que não, porque são caras experientes. O Mano é desses caras que é organizador de time e tal. E eu não acredito, sinceramente, que ainda seja possível apontar a possibilidade de título ou não. Mas num campeonato que a gente esperava que o Flamengo liderasse, e o Flamengo tá lá embaixo, que o Atlético Mineiro com o Turco lá, ele consegue jogar pontos preciosos que ninguém imaginava jogar Ele fora. piorou o Atlético. Tem um cara que tá mantendo a regularidade dos favoritos, que é o Palmeiras. Às vezes resbala, mas continua. Não dá pra duvidar de nada. Tá muito mais aberto o campeonato do que em outro momento. Pessoal, tá bombando aqui esse início de sala de domingo, mas bombando essa história também de que agora o Inter virou um Real Madrid, um monte de gente botando na conta do Pedro Ernesto mesmo. Não é só o Thierry de Gravataí, um monte de gente. Mas o Pedro falou. Eu não sei como é que cabe, Bagé. Cabe alguma coisa ainda na conta do Pedro Ernesto? Conta pra mim. Não, mas olha aqui, Sempre cabe, ele sempre dá um jeito. Na nossa eu não tenho nada. olhem, numa frase, eu tô lembrando do comentário dele, o Pedro disse que a atuação do Inter teve a grandeza de um postulante a título. A atuação contra o Flamengo. São 38 jogos, Mas não sabe foi se o melhor jogo do Inter sob o comando do Mano. Isso que ele quis dizer. Foi isso? Mas não dentro tem, de um não. contexto de um campeonato, Mas como é que como o Bagé tira do disse. contexto tu ganhar do Flamengo de 3-1? Não tem como tirar, cara. Não, e foi contra o Isso é Flamengo. uma lógica. Aí que tá, foi contra o Flamengo. Aí. E tá em crise. Esse sinal. Tá em crise sem técnico, Pois é, mas olha a escalação do Flamengo. Bruno Henrique, aí que eu ia Gabigol, Andrés Pereira, Enquanto Felipe funcionou Luiz. a minha TV a cabo, eu largo o Colin, eu disse, não, aí eu fui ver a odd da KTO, tava muito boa pro Flamengo virar. Isso quando tava 2-0. Sabe? Sim. Que volta e meia voltava o meu sinal. Aí eu olhei. Tava quase 20 pila ali. Aí eu olhei. Eu vou te dizer que até as trocas do Mano Menezes, o desenho era o Flamengo pelo menos Claro, empatar. também e acho. o Flamengo começou, voltou no segundo tempo, posse de bola muito maior, que era natural. Eu olhava o time do Flamengo, os caras, não tem como o Flamengo não empatar esse jogo. É um time muito e eu bom. não acho o time do Internacional ruim. Acho um bom time de futebol, pelo menos no papel. Mas o Zé, olhando, não tem como esses caras. Então, quando tu consegue ganhar de um time com essa qualidade, não Só tem não como tinha tirar isso aí da Arrascaeta. torcida. Só não tinha o Arrascaeta. Aí O o resto tá todo mundo ali. Andrés Pereira fez o gol, a TV do Bagé ficou 4K, melhor imagem da noite. Cresceu? Aí deu uma melhorada. Virou tela de cinema. Aí depois caiu o sinal. Em determinado momento, o Dorival Júnior chamou do banco de reservas, enquanto o Mano Menezes chamava o Alemão e o Pedro Henrique, que foram fundamentais, especialmente Pedro Henrique, não quero aqui diminuir o tamanho desses jogadores, se olhava pro outro lado, Dorival Júnior que chegou agora, olha pro banco e traz o Pedro e o Diego. Não tem Já jeito. tinha tirado, já tinha tinha botado o Marinho. Já tinha colocado o Marinho, e aí acho que isso valoriza ainda mais o tamanho da vitória do Inter. Nossa, não tinha um Arrascaeta ontem. Até o Mateuzinho, pra mim, é mais lateral do que mais qualquer lateral. outro que Mas pinte ali. acho que aí tá o grande problema Só do não tinha o Flamengo, né? Arrascaeta. Olhando pela ótica do Flamengo, o Dorival vai ter que ter o aval da diretoria, e a diretoria do Flamengo vai ter que ter ciência disso, de que
O Flamengo vive aquele processo do clube que foi campeão e os jogadores tomaram uma proporção no vestiário onde eles escolhem com quem que eles vão jogar, qual companheiro que vai estar do meu lado, que se forma uma igrejinha, uma panelinha, e contra quem que eu vou jogar. O Diego Souza contra o América eu não quero, eu quero jogar lá contra o não sei quem. E alguém que tu não gosta que entrou no baile, tu tira. Isso. Foi o caso do Paulo Diego Souza, o Diego Ribas da jogar. entrevista no final do jogo pareceu o presidente do Flamengo. Então, o trabalho da se diretoria afastou do Grêmio, porque e agora do voltou. treinador do Flamengo a partir de agora vai ser assim, ó, quem é que tá com fome? Quem é que tá entregando? O Felipe Luiz tá entregando? Não tá. Então o titular do lateral esquerdo não é mais o Felipe Luiz. E meter a mão nesse desespero é um drama. Vai fazer isso. Esse é o problema. Esse é um problema que talvez o torcedor já teve pressão de novo agora no desembarque, né? Teve. No início da madrugada no Rio de Janeiro. Porque no Flamengo tudo é pressão, né? Mas não sei se o Dorival tira isso, não. Pá. Não, eu não vejo uma condição mais do Flamengo ser campeão. Acho que ninguém aqui vê. Não é necessariamente pelo Inter, e sim Pelo Flamengo, pelo Flamengo e pelo tem o Palmeiras. Como é que a gente hoje pensa que o Flamengo vai tirar a diferença de pontos e a diferença técnica? Acho que depende da Libertadores. Se de repente ele cair na Libertadores, porque ele tem muita qualidade individual. Se ele conseguir encaixar minimamente, faz ali umas 5 Mas vitórias. tá demorando muito pra mas se encaixar. cair na- Perfeito. mas Se tomar 3 pancadas seguidas. São 3 derrotas seguidas. Se cair na Libertadores, acontece pro Flamengo o seguinte: aí tem um baixo astral que, se fosse o contrário, podia ser. Se no Brasileiro tu perde a chance, mobilizar para Libertadores é uma coisa. Agora, se tu cai na Libertadores, tu tem que mobilizar para O déficit é muito grande, de fato. Mas isso Ele tem que ganhar tudo e os outros têm que perder. O Felipe cita uma situação de que a gente fala, né, da gestão do vestiário. O Roger passou por isso quando chegou no Grêmio. Até bem pouco tempo estava passando, né? Porque volta e meia tem caras ali que a gente sabe que ele quer mexer e ele não mexe, porque sabe que o momento não é ideal para dar um programa maior. Mas indo para o lado do Inter, por exemplo, o Mano, ele botou o Tyson no banco, cara. Isso. Onde é que estava escrito que sempre nos debates, o Tyson machucou, tá beleza, tá fora porque tá lesão. A gente até debatia. Volta o Tyson, vai sair quem? Não, mas onde é que tá escrito que o Tyson tem que voltar? A gente debatia, o Tyson fica, não ficou. É o cara diferente de vestiário. Eles não tem problema. O Dourado começa no banco. O Dourado e vou começa fazer um acréscimo. Por tudo que o Tyson Eu até já escrevi isso. Eu acho que o Mano encontrou o melhor Tyson. Ele tem o peso, Tyson tá ele tem entrando. pulso, cara. O Tyson tá entrando para jogar 30 minutos, 40 pulso minutos. E ele entra bem, ele participa de gol, ele quase faz gol, ele muda a cara do time. Então, assim, o que é melhor para um técnico? Ter um jogador que joga 40 minutos como tá jogando o Tyson, muito bem, mas muito bem mesmo. Não precisa se dosar, né? Não O precisa tempo se tá dosar. Não, eu acho até que tá na cabeça dele isso. Então ele tem um Alan Patrick que não precisa se dosar, porque quando ele sair lá por 20 do segundo tempo, vai entrar um que... foi anunciado o nome dele, né? É. Por causa ainda da questão teve uma divisão, assim, mas nitidamente Mas tinha é o umas pu- vaias que nunca tinham acontecido. Mas é o pulso de vestiário que tem um Mano, cara. Pô, então o Inter ganhou um armador, um meio armador de 30 e tantos anos, intenso o tempo inteiro. Uma parte é o Alan Patrick, Eu gosto outra desses parte é o técnicos Tyson. velhinhos. Esses que alguns chamam de desatualizados. Eu acho que dá pra misturar as duas coisas. Eu acho que dá pra ter o cara que tá chegando de sangue novo, né? Que tem uma outra linha de pensamento, uma outra metodologia de trabalho. Mas tu não pode. O Filipão mesmo pegou um Atlético Paranaense ali que ninguém tava tirando nada e já começou a tirar alguma coisa. Esses caras sabem o caminho de vitória. É o Abel, quando voltou pro Inter, que era chacota, daqui a pouco fez 27 pontos de 27 possíveis. Sabe? Não dá ainda pra tirar totalmente esses caras da prateleira, porque são vencedores, né? Desses que a gente tá citando. Quando né? fala em velhinho pro Mano, desde ontem tá valendo. Ele fez 60, já é um senhor. Não, mas eu digo mais pela experiência, porque ele parece bem mais jovem. Dependendo da cidade, já entra na porta da frente do ônibus. Exatamente. Não passa pela Mas o que eu roleta. mais tô gostando Aliás, tem desse um velhinho trabalho do nosso de Mano. aniversário hoje, que é o Maurício Saraiva. Maurício É Saraiva, verdade, 58, é abraço pra ele. verdade. Parabéns, Maurício. 60 anos, hein? Maurício Love, né? Porque é Não. no Dia dos Namorados. Mauri Love. Sabe de quem foi uma das primeiras mensagens que o Maurício Saraiva recebeu hoje? Aí é pra hora aqui, ó. Não foi da namorada. Não foi. Tite. Exatamente. Olha só. Não, mas aí o cara é o comentarista da Rede Globo, né, cara? Não, mas o Tite é assim. O Tite é assim. O Zé sabe, né? O Tite é assim. 6 e pouco da manhã. Eu recebi do pessoal do Serasa lá no dia do aniversário bem cedo. Só feliz aniversário, que tu tenha muitos anos de vida pra gente acertar aquilo que tá pra trás, né? O mais legal do plano de saúde. Ele te dá os parabéns, olha, e como o senhor aumentou a idade, Ficou aumentou mais caro. o preço. As O senhor lojas, né? Trocou de faixa. As O lojas plano de mandam saúde, o senhor trocou Eu- de parabéns, o senhor acaba de trocar Eu de faço faixa. aniversário dia 21 de novembro.
Dia da estreia da Copa. Nossa senhora, abertura da Espero Copa. que Vais receber. Já Quero te falei ver se que o tu tá Tite na vai lista, né? lembrar. Não sei. Não, mas quem tem que lembrar primeiro é o Thiago Cerqueira. Antes do Tite, né? O Tite já tá lá. Poxa, a pessoa me dá feliz aniversário. Eu Feliz tô aniversário. trazendo. Não, o infantil. Toda semana eu trago o nome Não, no coletivo. o mais sensacional vai ser porque dia 21 é o dia da abertura, é o jogo do Catar. Tem um aqui com o na mesa que Equador. já tá lá, que é o Zé. O Infantino vai dizer: declaro aberta a Copa do Mundo e um abraço tá fraternal para Diogo Diogo Oliveira. Ah, que bárbaro. Mas, pessoal, voltando ao Inter ali, né? Eu trouxe como destaque o repertório que o Mano tá montando. Porque embora a nominata não mude tanto, ele tá mexendo no posicionamento de alguns jogadores. O Depena, ora é extrema pela esquerda, ora é volante. O Dourado, que era um primeiro volante antes do Mano chegar, já virou segundo e ontem estava cobrindo o corredor direito, porque o Felipe Luiz não subia tanto. Então o Dourado era quase um auxiliar do Bustos. O David ontem não foi centroavante. O David ontem fechava o lado direito também, era um segundo atacante, porque o jogador mais avançado era o Alan Patrick. Então, me parece que o Mano, estrategista que é, vai mexendo no time de acordo com o adversário, sem mexer tanto nas peças. Mas é eu- aquela situação de tu pegar a escalação, Bagé, e olhar assim, ó, o time é tal, mas esse cara vai fazer o quê no Vai campo? usando o melhor deles. Mas eu acho que tem a ver muito com o Alan Patrick. Ele sempre foi um cara que, claro, o cara vai ficando mais velho, não que ele seja tão velho, né? Mas ele já não é mais aquele menino que surgiu lá No Santos. com louros no Santos. Mas ele, na parte que ontem a minha TV a cabo permitiu que eu assistisse do jogo, o Alan Patrick, volta e meia, ele aparecia quase numa zona morta ali, meio que infiltrando, sabe? Enganche. Como quase Clássico. um enganche ali, clássico. Caindo dos entre os porteiros. volantes e os zagueiros. Exatamente. Isso aí, descia atrás do Então, volante. isso é treinador. Isso não é o que cara sim, que decide, claro eu que vou sim. jogar ali. E o Mano conseguiu, ao que me parece, eu ouvindo a entrevista, vendo o jogo. Aí ele não foi marcado, o Flamengo não achou. O Alan Patrick. Dourado. Porque ele não ontem, ele não ficou estático. Não, O Dourado não, ontem, diferente de caráter, mas o Dourado foi um pouco Edenilson. Foi, entrou na área. É. Lado direito, dentro da área. Teve uma hora que ele era o mais avançado, era centroavante. Zé. O que vai acontecer agora, Colin? Vai ser o Falou no Gabriel. Dourado, Colin pulou O lá. Gabriel vai ser o titular, porque ontem foi bem capitão do time. E o Edenilson vai voltar. E o Dourado vai acabar ficando por algum momento, como ficou o Gabriel. Mas tem o um Dourado guri- vai pro banco. Tem um guri que tá crescendo, e se era pra fazer essa função, é porque ainda não tem tanto nome. Eu acho que ele faz melhor do que o Dourado, que é o Johnny. Entrou Pessoal, bem de novo. Precisa de O sequência. nosso mediador. Um tem que ingrediente. chamar. Um ingrediente. Não é intervalo, porque agora que o debate chegou. Dourado. Agora... Tá, Rodrigo Dourado. Não. Edenilson. Tem aqui, ó, Lucinei Ferraço Pela de Caxias saída do dele? Sul. Será que o Mano achou o time agora sem o Edenilson? Olha, Bagé, tem muita gente mandando mensagem nessa linha. E aí, quando vem esse debate, outros defensores do Edenilson dizem, mas que é isso? É assim, Como podem Colin- imaginar o Inter sem Edenilson? Mas tem muitos Eu não tô nesses Fala. que pedem o Edenilson fora do time, mas eu. o pedido tá baseado nos fatos. O Edenilson sai contra o Bragantino, o Inter faz 2-0. O Edenilson sai contra o Santos, o Inter empata. O Edenilson não joga contra o Flamengo e o Inter Mas também ele tá jogou, vazio. mas ele jogou nas mesmas funções nesses dois jogos anteriores? Não. Pois é, aí que tá o ponto. Mas aí Eu tem acho que o problema é a função que executa o Edenilson Claro. hoje. Mas tem um outro ponto. Nas 3 partidas, o Inter melhora quando saem os que estão jogando e entram os que estão no banco. Essa é uma virtude do Mano. Claramente é uma estratégia. Nessas 3 partidas que tu referiste, o Mano faz alterações. As 5 alterações e elas vão melhorando o time. Porque isso está no planejamento de jogo. Então não é só o Edenilson que saiu e melhorou o time. E os outros que Mas saíram. eu não concordo com o Edenilson no banco. Agora não. Porque antes do jogo do Santos e antes do problema... O Alan Patrick sai. Desculpa te interromper, tá, Zé? O Alan Patrick, por exemplo, nós estamos elogiando, certo? Estamos elogiando o Alan Sim, Patrick. sim. É quando o Alan Patrick sai, o Inter retoma o equilíbrio da partida. E não vamos discutir No o Alan jogo, Patrick. antes do jogo contra o Santos, teve aquele jogo, e antes do problema também da greve, houve o jogo aquele contra o Atlético Goianiense, que foi uma draga. Sim. Foi uma draga. E naquele jogo, as substituições... Contra Gol o do Dragão Churin. e uma draga. Isso, gol do Churin, que protagonizou um lance essa Churin semana lá brocou. no jogo lá, que foi, olha, foi bacana. É o o Churin, Campeonato né? Brasileiro, né? aí o Mano, naquele jogo, o time foi mal e o Mano, as substituições dele foram totalmente... Nada funcionou naquele jogo. foi Sem horrível. funcionamento. Sim. Foi a entrada do Tyson, foi a entrada. Ele teve uma outra. O Alan Patrick saiu, mas o Alan Patrick vem saindo em todos.
Então, quer dizer, ali não deu certo. Eu me lembro de ter feito a pergunta pro Mano sobre as substituições. E ele considerou, disse, olha, não deu certo. O que queria não foi feito. Não aconteceu. Ontem foi o contrário. Ontem, e já nos outros jogos vem acontecendo o contrário, mas ontem, nitidamente, a decisão de tirar o Bustos e não botar o Heitor e o Bruno Mendes reforça o setor defensivo e tem o gol do Inter. Curiosidade para mim sobre o Diogo Oliveira. Ó. Na escuta do Sala de Domingo, diz pro Diogo que eu também faço aniversário dia 21 de novembro e o Diogo também toca violão. Abraço de Berlim. É o Adriano Trindade, que é músico brasileiro, nosso amigo, e que mora já há muito tempo lá na Alemanha. Eu não sabia que o Diogo tocava violão. Ele gosta de si também, não? Há milênios atrás eu cheguei a pensar em estudar música, mas faz muito tempo. Quando eu poderia tocar na banda do Pedro. Não, pois é. Mas quando eu comecei a fazer jornalismo, eu pensei, cara, não vai dar. Aí eu cortei a unha, quer dizer, a unha dizem que eu não cortei até hoje, mas eu cortei as unhas e não toquei mais violão, nunca mais. O Zé matou a cheirada, o Pedro nunca se preocupou em estudar música. É nato, é autodidata, talento nato, rapaz. Vocês não entendem nada de música. Não, mas eu parei. Totalmente. Mas o Pedro, não. Eu até o segundo ano da faculdade também tinha banda de rock. Vocês continuaram muito mais tempo. Eu larguei. Eu, quando eu entrei na faculdade, meio que eu tinha uma banda em Bagé. Como é que era o nome da banda? Era Johnny Monge. Era o nome. Tem vídeo no YouTube, se vocês quiserem buscar, pode encontrar aí. Metia até partitura, fazer umas balacas. Tocava, lia. Tirava algum dinheirinho tocando da noite. Olha aí, ó, tu é profissional. Mas o baterista... Então é músico profissional, se recebeu pra tocar. Tu é profissional. O meu baterista... Dinheiro agora não? Com certeza. O meu baterista foi fazer um intercâmbio. Foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Casou com uma americana e nunca mais voltou. Um beijo, muito obrigado, Bolívar, por ter ido para os Estados Unidos. Me dediquei somente ao jornalismo. Aqui, ó, tô recebendo mensagem ouvinte também, Colin. Gustavo Ramos, de Rio Grande, tá brabo com esse negócio de falar em Real Madrid. Para ele não tem nada disso. Pela característica, o Inter é um Bayern de Munique nesse momento. Não, mas eu lanço uma pergunta. Alemão ou Benzema? Só o tempo dirá. Pro Pedro é alemão. Tá, a gente vai chamar o intervalo agora, ou mediador? Não, tá bom o debate. Eles estão numa preocupação com o intervalo? Não, é que eu não quero me meter, porque o assunto eu acho que demanda. Eu fiz ali uma menção na minha intervenção inicial, se dava pra gente já dizer que tem um modelo de jogo do Inter. O Inter termina o jogo com 37% só de posse de bola. É verdade que com Mas não é característica dos times do Mano, né? Mas é verdade que com gol a 40 segundos, naturalmente o Inter foi, baixou a linha e tal. Mas deu 63 para o Flamengo. Eu achei tudo o que todos parecem terem achado, né? Que foi a melhor atuação sob o comando do Mano, que o Inter deu certo ontem nas modificações, naquilo que foi a proposição inicial, beleza. Mas eu não posso tirar o desconto, e mesmo que o Mano tenha dado ontem um contraponto bem interessante, quando eu disse o que o gol cedo significou. O Mano lembrou, disse, olha, eu fiz gol cedo, nós fizemos gol cedo contra o Atlético Goianiense, e não adiantou muita coisa. O caso de ontem é diferente. Por mais que o Mano tenha razão, mas o caso de ontem é diferente. O jogo contra o Flamengo, ele tem uma mobilização natural. Tu não perde o foco, né? Diferente. E o gol foi aos 40 segundos. E o Flamengo também, já vinha baleado na asa. Por exemplo, o jogo do Juventude, antes do jogo do Inter, é um jogo que o Juventude é destruído pelo gol aos 2 minutos de jogo. 2 minutos estava 1-0 o jogo. Então o Juventude que entrou com a proposta, ele já se viu liquidado. Claro que o Flamengo é um time quase que ele tinha a capacidade de até virar o jogo tendo 2-0 contra. Mas o time do Inter estava muito focado em ganhar do Flamengo. E o Inter no primeiro lance ele faz aquilo que dele se cobrou, objetividade, conclusão. Então o Inter exorcizou fantasmas no primeiro lance. E a partir daí a atuação se torna muito menos tensa. Não, mas o Inter não tomou a bola da trave do Bragantino com 1 minuto. Não, mas isso que eu queria dizer. Isso muda toda uma história. Não, mas isso que eu queria dizer. Por isso que eu fiz a pergunta ali. Tá, tu vê aqui 37% de posse de bola, enfim, um time que reage, tá sempre com linha baixa e tentando contra-atacar. Mas assim, se tu pegar o desenho de todos os jogos do Inter sob o comando do Mano, tu vê assim um time que logo nos primeiros minutos tenta surpreender, acampa no campo adversário, pelo menos tenta. Se eventualmente faz o gol, aí sim, aí ele baixa um pouco e aí depois vai meio que administrando e daí depois com as substituições ele vem crescendo. Isso aconteceu nos últimos jogos, né? Isso é um conceito já do time do Mano? Ou ele é absolutamente pragmático? Olha, o time tal vai jogar aqui. Mas será que fazer o gol cedo, sim.
Mas outros tentam Mas também. eu penso Porque que é um seja... time que se defende melhor. É que tu não tem, assim, ó, o Mano tá há quanto tempo aqui? Ele não tem, na minha opinião, ele não tem tempo ainda pra gente discorrer sobre conceitos executados. Claro, vai ter a metodologia de trabalho dele, a maneira que ele tá passando pros jogadores, ele conseguiu organizar, mas eu acho que ele tá indo muito mais, ele falou sobre algo parecido outro dia, sobre a questão de quase o jogo a jogo, né? Eu não vou ter uma maneira fixa de jogar, dependendo se eu jogo fora de casa, se eu jogo dentro, porque esse jogo do Flamengo, naturalmente, né, o jogador gosta, né? É a mesma coisa que nós trabalhamos todos os dias tentando fazer o nosso melhor, mas quando tem um outro tipo de competição, quando a gente está inserido numa final de Libertadores, uma Copa do Mundo, é uma maneira diferente, tu te motiva naturalmente. Na noite anterior tu já tá te preocupando o que tu vai fazer, né? Não funciona no automático. Eu acho que tem esse porém também. Não dá tempo ainda dele ter colocado tudo que ele tá recebendo um jogador que ele não conseguiu contar o tempo inteiro, né? Os jogadores vão chegando, alguns não se adaptaram, outros têm motivo de lesão. Não sei se dá tempo para isso tudo, acho que é pouco tempo, 2 meses. Agora uma coisa não trabalho, tem, né? Pra mim não tem mais discussão, né? Aquela história assim, o Cacique Medina não tinha os reforços, ok, mas pelo amor de Deus, Não, olha o trabalho de um, olha o trabalho do outro. O Inter do Mano o acréscimo do sustentação Medina defensiva, é do a Medina indicação não tinha. e o convencimento do Depena jogar aqui, né? Porque o Depena tinha proposto o Vasco também, veio aqui por causa do Medina. E tinha, alguns jogadores que com o Medina, por exemplo, o Rodrigo Dourado, não contribuía de maneira nenhuma com o Medina. O Moledo, eu até não me lembro se ele já estava lesionado. Eu tenho uma opinião sobre o Dourado com parecida o Medina. com a do Collin. O Bruno Mendes. Tava, sim. O Bruno Mendes, por exemplo, saiu de contexto com o Medina, virou reserva. Parecia que não era tão importante, voltou a ser importante agora. Então tinha alguns jogadores que estavam aqui e o Medina acabava não conseguindo usá-los. Mas assim, não dá pra dizer, né, Felipe? O grupo não é ruim, cara. O grupo do Inter no papel não. Não é ruim. Cara, o Medina não brigar tinha por vaga na Wanderson. Libertadores. Não, pega assim, tu não pode dizer que o Inter é um time que propõe jogo, e eu acho que também não dá pra dizer que o Inter é um time de reação só de contra-ataque, porque o Inter finaliza efetivo. Bastante. Pois é. Então, eu acho que o Mano, ele tá fazendo isso, ele tá usando elementos mais aqui, mais ali, conforme o jogo. O que dá pra dizer, além desse hibridismo, é que é um time que tem como característica transição rápida. Isso aí eu acho que não tem como dizer. Isso é uma cara do time dele. Tá no DNA da formação do elenco. E para isso o Inter tem hoje, dentro dessa ideia de elenco reforçado e querendo ser suficiente, o Inter tem aquilo que o jogo de ontem mostrou, se tem o completo ou se está pronto para ter, que é o atacante de lado, de velocidade, pelo lado esquerdo, que ele tem. O David era a tentativa inicial. O Inter faz 3 anos que não tem. Só que quem consolidou isso foi o Wanderson, e ontem o Pedro Henrique ficou aquela coisa assim, o Inter tem o Wanderson, tem a solução. Só que quando tu acha uma solução, a primeira coisa que tu deve pensar, eu sou assim, eu sou meio... Os caras dizem, tu é pessimista. Eu não sou pessimista. Achei uma solução pro meu problema, muito bem. E quando eu não tiver essa solução... Plano B. Para não ficar qual é meu plano B? da solução. Porque senão eu fico... vai ser... dependente do plano A. Wanderson dependente. Eu não posso ser dependente dele. O que eu vou ter? O Pedro Henrique ontem, ele se mostrou alternativa. Mas ele é útil. E na característica. Então, quer dizer, eu vou ter o Pedro Henrique com característica. É aquilo que sustentou o Grêmio durante os últimos anos. Quando não teve o Pedro Rocha, a sucessão do lado esquerdo do Grêmio é mais ou menos isso. O plano B virava A e tu sempre tinha o outro B. Tinha reposição. E o Inter não tinha esse jogador há muito pelo lado tempo direito... e agora tem um suplente. Eu não estou dizendo que tem 2, porque eu acho que o Pedro Henrique ainda precisa se desenvolver mais. São diferentes, ele é menos que o Wanderson. Para ser... Ele é menos que o Wanderson. O Wanderson, até estava falando com o Zé mais cedo, o Wanderson é mais técnico. Belga? Ele é naturalizado belga. Ele só veio pro Brasil para nascer. Porque ele foi criado lá. O Vanberto foi pra Bélgica, não, ele foi pra Holanda, né? Acho que foi pra Holanda. Ele joga no Ajax. E aí depois ele vai pro Standard Liège da Bélgica e lá que ele poderia jogar a Copa do Mundo. Ele e o Andreas Pereira de ontem. Isso, 2 belgas. Mas na comparação dos dois, na minha opinião, o Wanderson é mais técnico, ele participa mais das jogadas, de combinação de jogadas. Né? O Pedro Henrique é aquele cara assim, tu tá retraído, espeta no canto, lança a bola, vai Pedro Henrique, corre. Então na finalização o Pedro Henrique não é tão primoroso como o Wanderson. Sim, ele é mais de explosão muscular. O Wanderson é mais jogador, ele tem mais repertório. E pela direita contra o Santos ele não foi bem. Ele aparece pela esquerda. Então acho que ele dá menos opções. E o Wanderson, além disso, tu estava falando da questão tática, o Wanderson, quando joga o David com o Alan Patrick, o David fecha o corredor. Ele fecha lá a linha do lado esquerdo, faz 2 linhas de 4 e fica o David e o Alan Patrick fechando a linha ali na saída de bola. Então, além disso,
além de ser um cara agudo pra caramba, o Wanderson, ele compõe taticamente. Isso. Ele ajuda a defender. Ele é um cara bem... Pra mim, é o cara mais importante das contratações do Inter. Isso, aliás, é um bom debate. Tem gente que acha que é o tem Pena, contrato até tem quando? gente que acha que é o Alan Patrick. O Wanderson tem Eu contrato acho que é o até Wanderson. dezembro de empréstimo, mas tem uma opção de compra, né, Não, Zé? o Wanderson é uma barbada. O Wanderson ele tem um contrato até dezembro. O Inter tem uma opção de compra que, segundo o presidente Alessandro Barcelos, é uma opção de compra garantida, sabe? Não tem perigo de entrar alguém com multa rescisória. Não, tem que pagar, né? Mas é menos, por exemplo, do que o Bruno Mendes. Quanto que é? Eu tô... É na casa de 3 milhões de euros. Ele tem quantos anos? 26, se não me engano, 26? né? Ele é da geração belga. Aliás, tinha belgas dos dois lados Talento, ontem hein? em Que campo. Né? talento. É, tinha o Andrés Pereira. Eu, enquanto gremista, também a esperança dele não ganhar nada é justamente por ser da geração Da belga. geração belga. É, e Aqui, esse ó, é um jogador 4 que tu- milhões e meio de euros, é a matéria que a gente deu quando ele foi contratado. 4 milhões e meio de euros. Mas se fala É. em menos, viu? 20 milhões de tem razão, reais por aí. Se for, Não é um se investimento se fala fácil em de menos. fazer, mas Não, é um e é um cara... investimento que tu não repõe, né? Porque tu não vende ele depois. O Brasil não consegue fazer isso dificilmente, né? É. Já com 26 anos, tu consegue Não, depois uma não. venda superior a isso, né? Não, tu venderia o que para o eu- mercado é- intermediário. aí É Estados comprar Unidos, o Corcel China, único dono, né? né? Guarda pra ti, né? Enquete. Esse assunto aí do Dourado? Inter. Não. O Diogo Ele- quer falar do Dourado. Não, eu quero que o Ele tá de Colin segundo fale. volante. Tá de segundo volante. Até tá cumprindo a função dele, assim, se esforçando, mas tá tentando. Não vai ser difícil para ele se firmar como segundo, assim. É um aprendizado para ele, né? Não é Mas dele, o problema dele, ô Colin, não é nem ele que impõe, né? O problema talvez seja a parte nossa da imprensa, principalmente, quem sabe, o torcedor, que exige algo que ele não é capaz de dar. O Dourado ele é um cara efetivo para as condições dele, ele tem uma certa limitação. Se colocou na mídia um peso do Dourado que não foi ele que colocou. Eu acho que ele não é- culpa ele- até nosso. ele não é o aquela Pogba. história do novo Falcão, do cara que vai não sei aonde, da proposta de não sei quantos milhões. Não. Chegava a proposta para ele enquanto ele não conseguia quase nem andar se recuperando. Eu acho que tem uma pressão externa muito mais forte do que ele. Ele é um bom ele volante faz de a contenção. dele. Exato, Ele só. não incomoda Ele ninguém. é um jogador útil. Ele não dá problema extracampo, né? Se coloca um peso no Dourado. não E foi ele até, que criou até a isso. liderança, que era braçadeira de capitão, eu não vejo, claro, não estou Não nos precisava, bastidores, não estou né? no dia a dia, mas ele não é um líder. Não, ele é hegemônico joga na nos bola vídeos aérea. bastidores, ele não é líder. Para Ele é introspectivo, te né? desenhar uma temporada, momentos de um jogo, ele é um jogador num grupo que é útil, né? Ele não é o Pogba, claro, mas ele também não é tão limitado como se chegou a cantar aí, né? Então eu acho que Pogba é bem tá isso aí, é jogando colocar nada, o Dourado no tamanho do Rodrigo Tá Dourado. no mercado, hein? É, o Pogba tá no mercado. Tá no mercado. Alô, Romildo. E ontem o Rafinha tava no Beira-Rio, tá no mercado também. Mas é que o Inter tá com o Wanderson, o Pedro Henrique. Onde é que o Rafinha vai jogar? O Rafinha a deve... A brincadeira dos dirigentes ontem era a seguinte: não, o Rafinha, o problema do Rafinha é o seguinte, nós estamos bem servidos e o Rafinha vai ficar muito tempo na seleção, vai desfalcar o time. Então. O Rafinha tem grande chance de parar no Barcelona, né? Pelo Sim, histórico é o todo noticiário. das conversas. O noticiário é Ele esse. é um jogador que tomara. foi descoberto pelo Deco, né? O Deco é empresário dele há muitos anos e o Deco tem um peso muito forte Tem. lá no Barcelona. E, pô, eu suspeito pra falar porque a gente viu o Rafinha menininho ainda, né? Mas ele é fantástico, né? E vai agregar demais na nossa Copa do Mundo. Eu torço demais, Bagé. E aí na torcida tem aquela coisa do pessimista aí. Que é o seguinte: o Rafinha tem que ir para um time onde ele seja titular. É. O perigo do Barcelona é daqui a pouco ele chegar Ser esfriado, né? e por uma dificuldade de adaptação que é natural, ter que ficar e aí perde condição. Não, ele cresceu nesses times todos porque ele teve a possibilidade. Quando o Bielsa leva ele pro Leeds, né? Já larga ele titular e dá condição Então, de pô, jogo. se ele vai pro Barcelona e estoura no Barcelona, eu tô feliz da vida. Agora, se tiver que disputar a posição, até porque eu torço pro Rafinha, bairrista, porque a disputa na seleção com o Antony, ela é forte, Claro. não pensa não. Característica parecida, né? Ele hoje é Dribladores. titular. Ele hoje é Antônio titular. campeão olímpico, isso aí pesa demais o universo de seleção. Não, e ele tem tem histórico de seleção. naquela que o Rafinha não foi porque estava com Covid na convocação, ele foi muito bem. Ele vai bem. Ele é bom de grupo, o pessoal gostou dele, ele chegou para ficar. Então tem uma disputa bem legal ali, de dois caras de capacidade. Só que, Como é que a claro, gente chama de perna rápida? Perna rápida. perna ligeira. Perna ligeira. Só que é o seguinte, eu torço pro Rafinha, cara. O cara é aqui da Tinga. Perna rápida é o uma- pessoal brinca lá na é Atlântida, um novo- é nosso ou é deles? O Rafinha é nosso, ele é daqui, isso. do Foi Porto que nem outro Alegre, é dia nosso. perguntaram. Mas eu ontem, quando vi a foto, eu já sabia que era deles. Perguntaram pra mim, perguntaram lá no mano a mano que a gente fez lá da final da Liga dos Campeões.
Tá, Alisson ou Courtois? Eu disse, Alisson, é claro. Pô, o pessoal viu a minha convicção. Assim, ué, mas por quê, pô? Porque é gaúcho, ó. Óbvio. Mas o Alisson é um baita goleiro, cara. Quem? Aliás, Não, o Alisson é um baita goleiro. Mas daí chegou na final. e ele é o bem a Courtois cara do. Não sei se decidiu. vocês lembram, o Zé com certeza vai lembrar. O Tafarel não era um goleiro espalhafatoso. A gente dizia, simplifica. dificilmente tu via ele dando uma ponte assim, maravilhosa e tal. E o Alisson na mão do Tafarel, como treinador de goleiros, ele virou muito isso. Ele é um cara assim que não tem milagre incrível, assim, mas ele tá sempre super bem posicionado. Aliás, a seleção brasileira, né, já virou mais República do Pampa ainda, né? Porque agora tem mais o Rafinha, os mesmos que estão lá continuam, né? O Cássio, né, o terceiro Até goleiro, o segurança, saiu. o Fernandão, né? Não. Isso é estratégia Fernandão. para não ter mais seleção O gaúcha. seu na Jaime seleção lá no brasileira. chefe de cozinha. O Jaime tá. Os jogadores, a comissão técnica, é um enclave aquilo o ali. Jaime Maciel é o mais antigo gaúcho na seleção. Ele Desde tá 95. De 95, cara. Não, se pegar os bastidores da própria CBF, o que tem de gaúcho, né? É. Desde a direção de Ô, comunicação, Bagé. com o Douglas Lunardi. Verdade. Alisson ou Courtois? Bagé. Alisson. Diogo. Alisson. Felipe. Courtois. Zé. Não, eu já dei meu voto. Né? Alisson. E Leonardo Acosta. Courtois. Eu vou de Courtois também. Eu voto no Alisson, eu sou muito grato a ele pelo Grenal lá do 5x0. Não, mas olha, eu votei no Courtois, mas isso não quer dizer que eu não gosto do Alisson, ele tem que perder. Na verdade, eu acho que eles são. O empate seria mais adequado. Porque a gente tá com a imagem do Courtois milagroso O Courtois dessa é geração Champions. belga, né? Mas Vai vocês entregar. lembram do Alisson, campeão da Champions contra o Liverpool? Ele foi milagroso também, cara. O que eu tô Milagroso. dizendo, na hora que eu voto no Alisson e digo, ó, por quê? Porque é gaúcho, eu tô exatamente dizendo isso. Olha, pra mim são equivalentes. Ele é um Certo baita seria o goleiro. empate. Acho que deu empate aqui, Não, não o deu? próprio Ederson, né? Que a E o seleção Ederson, brasileira deu também é empate, servida de goleiros, né? 3x3. Aqui no nosso... Tá, mas na o nossa mediador, votação. o Colin, desempatou. Não, o Colin foi Courtois. Foi cortar então. 3x3. Tá 3x3. É, Achei que era deu 4x3. empate aqui. Ô, Colin, eu não sei se tu tá recebendo mensagem nesse teor aí na interatividade, mas eu recebi aqui do Paulo de Teutônia mandando o seguinte: e o VAR ontem, que pênalti Mandrake. Não. Ah, tá. Eu quero até pegar Tua TV tava mostrando essa parte aí? do VAR. Não, até além do jogo do Inter, teve um jogo Fluminense e Atlético Goianiense. Cara, o juiz parou o jogo para dar um impedimento e uma cobrança de lateral. E sabe o que foi pior? Porque isso já é horrível, né? Tu imagina tu dar um impedimento na cobrança de lateral. A bola, quando vai na direção do atacante do Fluminense, ela desvia no pé do zagueiro. E aí se tinha dúvida, não, será que desviou? Não, se desviou, não tem impedimento de cobrança de lateral. Terminou ali a discussão. É um erro de direito, né? Terminou ali a discussão, não interessa em quem pegou, em quem não tem Isso aí impedimento. o cara tem que tomar um gancho. Poxa. Um árbitro não pode errar assim, cara. Isso é 2 mais 2 é 5. Atlético não pode, 2 mais 2 Paranaense, é eu 4. acho que foi Cuiabá, tá circulando aí nos vídeos do Wagner Magalhães, que Não, é o mesmo impedimento de árbitro lateral não existe. que já errou em jogo do Inter, que já errou em jogo do Grêmio, tirou o Grêmio de uma final de Copa do Brasil, no pênalti lá, da mão aberta do jogador do Atlético que ele não deu. Cara, tem um lance em que o jogador, isso é um absurdo. eu acho que é do Cuiabá, eu não lembro de qual time, mas acho que é do Cuiabá. Cara, ele quase arrebenta a perna do jogador. E aí eles vão, e aí tem a conversa do VAR. Por isso que é importante ter esse áudio divulgado. Tem a conversa dele com os caras do VAR, e ele quer manter a decisão de campo. E ele diz assim, não, ele realmente toca, mas quando ele toca, ele recolhe a perna. Cara, ele quase arrebenta a perna do cara, e a justificativa é essa. Tipo, eu não vou expulsar ele porque ele recolheu a perna. E os caras estão dizendo, não, mas tu vê, ó, nós vamos parar o lance pra te ver. Cara, é ridícula a discussão de árbitro. Mas sobre o lance de ontem, o Zé tava no campo. Pra mim, foi falta, o jogador do Flamengo tenta fazer a falta, só que é falta, é fora da área. Ele caça o Pedro Henrique fora da área. O Pedro Henrique tenta seguir até que ele cai na área. Tem uma vertente que diz que por baixo ele acerta os pés, e aí eu acho que é na passada, pode ser, mas aí ele estaria dentro da área. Foi o que eu vi. Mas dentro da área, a mão é fora, mas embaixo ele toca os pés dentro da área. Não, pô, então tu tava no campo, às vezes no campo a gente não tem o detalhe, mas eu tava no campo e a NIT, tanto é que talvez eu tenha dito até, quando o árbitro marcou, eu senti o que o árbitro marcou, porque a impressão que eu tive foi clara e houve o toque no pé do jogador. Porque não do tem Inter. simulação, eu não vi o Pedro Henrique simulando a queda. Como é que Ele cai. Pelo menos a minha técnica atrás do gol quando dá um lance desse é o seguinte: eu olho o lance, vejo o lance, me chamou a atenção o toque, eu não vi o toque em cima, eu não vi naquele ele momento. coloca a mão ali. Existe, claro. Mas pra mim o depois toque é eu vi na embaixo, TV. dentro da área. O toque de baixo é que pra mim, porque já estava fora da jogada, a disputa, e o jogador do Inter é tocado.
e caiu. Pênalti. Quando o juiz se mexeu, eu digo, perdeu o pênalti. E o juiz estava muito. Ele estava na frente Isso. do lance. Aí vem o segundo momento, que é aquele que tu diz pênalti e tu recolhe um pouco para ver qual é. Não houve a reclamação. O jogador do Flamengo, Ele foi pra derrubar o Pedro Henrique. o Mateuzinho, ele não faz nenhum tipo de reclamação. E o Davi Luiz, ao meu entender, quando chega junto do árbitro, ele faz o sinal do cartão, como quem diz assim, não dá cartão para ele. O Mateuzinho tinha cartão amarelo. Se ele desse cartão, era expulsão. Ele é pra dentro do Não gol, é cara. lance para cartão. Foi a impressão que eu tive. Não me parece que o Davi Luiz tenha pedido cartão pro Pedro Henrique por simulação. Entendeu? Mas o gesto do Davi Luiz falando de cartão é esse. E os jogadores do Inter chegam depois com gesto de cartão pedindo a punição do jogador do Eu acho que o Flamengo. lance que o Flamengo mais poderia reclamar teria sido um pênalti do Mercado no Gabigol. Num lance Sim. de área que de repente tem um cotovelo ali. Eu acho que o VAR, eu imagino que tenha examinado Já no aquele segundo lance. tempo. Mais do que esse lance Não, do lá, pênalti. nenhum dos dois foi examinado pelo VAR. Nenhum dos dois. Ou pelo menos o árbitro Não, acho não que na parou o cabine jogo. do VAR foi. Na cabine, claro que foi. Ele chamado. é o tempo inteiro, né? Não, acaba isso que eu quis tendo- dizer. É que tá pra gente até informar para as pessoas. O VAR, ele Pra continua. mudar a decisão de campo. É que tem uma orientação agora de tu deixar mais o jogo rolar. Olha, não deu nada. É tipo assim, o lance do Pedro Henrique. O juiz marca o pênalti e depois eu confesso que eu fiquei com dúvida depois. Eu ainda. Ângulo não tem mais. Fiquei com dúvida. Aliás, Agora é interessante dupla dizer. Grenal, atenção. Dupla Grenal, pianinho com arbitragens nas últimas rodadas, por favor. Por causa do gol, o pênalti do que o Grêmio faz 1-0, né? O gol que anularam lance do com o Jeromel. Santos, o gol que anularam do Santos lá em Santos, Foi o pênalti do jogo do Grêmio, ontem o pênalti, é aquela coisa. O juiz acertou nas três, sei lá, pode ter acertado. Mas a arbitragem, o cara só reclama quando é contra o time. Não é indiscutível. O juiz acertou nas termas, a jogada que fez o gol foi construída, do gol do Santos, por exemplo. Só vai ter reclamação de arbitragem quando tiver erro contrário. É sempre assim. Não, mas vamos parar com essa coisa aí. Ninguém. Pianinho, o dia que tiver alguma coisa duvidosa. É que a favor. eu acredito que essa reclamação ela tinha que ter uma força muito maior, não no pós-jogo. Isso tinha que ser uma preocupação dos clubes constante na CBF. Eu penso que nós temos um quadro de arbitragem muito abaixo do que hoje precisa. Tem árbitro que claramente usa o VAR como bengala, ele já não tem mais decisão para ele terceiriza a responsabilidade. Aí a gente tem como esse Wagner Magalhães. Poxa, a imagem está mostrando, mas o ego dele é tamanho que ele está tentando justificar o injustificável para valer a decisão de campo. Não, filho, aquilo ali está te ajudando. É ano de Copa do Mundo. Claro, a gente já sabe quem são os caras que vão para a Copa do Mundo. Até o juiz de segunda-feira, se não me engano, é da Copa do Mundo, é o Wilton Pereira Sampaio, né? Então é aquele cara que naturalmente ele está com uma pressão muito maior e eu penso que o Grêmio tem que ficar tranquilo, porque ele não vai querer dar algum tipo de mancha na carreira dele justamente agora, há alguns meses aí de Copa do Mundo. É que eu não entro nessa de má intenção, sabe? O discurso, ele sempre vai pro lado da má intenção. Se eu considerar que tem má intenção no trabalho do outro, eu permito que pensem também sobre o meu. Não, e a frase que eu uso aqui no Brasil e vale pro Ninguém erra árbitro de porque é mal futebol, intencionado. e vale pro futebol e vale pra tudo, sabe? A corrupção vale pra corrupção. No Brasil, se tem uma mania de se subestimar a incompetência. Isso. Os caras fazem a coisa porque são ruins, seja na área que for, até na nossa, sabe? E o pessoal diz, sabe? É eu errar o lance que eu tô vendo e que eu digo, e os caras, esse aí é do time tal, não sei o que. Recebi. Não, cara, eu errei porque eu errei. Depois eu vou mandar pra vocês. Eu recebi o link de um canal de YouTube. Eu dei uma olhada rápida, tava a caminho pra cá, então não, mas eu vou mandar depois pra vocês no privado de cada um. Que é uma teoria montada em cima de um youtuber, que ele justifica por A mais B que tem, e volta a citar aquele que é o nosso bairrismo aqui. A culpa ainda é da Noveleto, inclusive. Eu vou mandar depois pra vocês no privado. É surreal, tu olha assim, tu não acredita que alguém para pra fazer aquilo ali. E que tem um alcance, né? Porque acaba um jogando. Teoria da outro. conspiração. Teoria da conspiração. Criatividade Não, tem, nós né? temos profissionais que talvez não tenham a qualificação necessária para aquilo. O cara faz vou dar um exemplo prático da construção civil. Quem mora lá pra Zona Norte, lá perto do Iguatemi, fizeram uma obra no Nilo Peçanha e tiveram que fazer a obra de novo. Sim. Porque estava errado. Aí, olha aí, deve ter tido propina. Desvio. Até não falaram isso, não falaram Mas disso, dá a sabe? entender sempre. Mas quando acontece esse tipo de coisa no Brasil, é muito comum nessa área.
Né, porque ela é propina, porque não sei o que tem. Não teve nem suspeita, eu não vi nem falar isso, ainda bem. Não, cara, alguém foi incompetente, ou no projeto ou na execução. É isso aí. E vai ter que fazer de novo. Pronto, é isso. A gente não pode se basear pela má fé. Eu acho que, sabe, eu não sou a velhinha de Taubaté. O Brasil é o país da desconfiança. É o país da desconfiança. E pior, tu sempre pensa na má fé antes da incompetência. Porque toda vez que eu cito essa questão do árbitro, sempre eu recebo algum recado assim, mas e o Edilson Pereira de Carvalho? Não, teve do Edilson. Possivelmente a gente olha lá, a época lá do Bangu, que era comandado pelo Castor de Andrade, no Rio de Janeiro aconteciam coisas do Arco da Velha, que os próprios árbitros depois vinham anos após e diziam, não, realmente, olha, não devia ter feito aquilo e tal. Mas, cara, não dá pra botar todo mundo na mesma bacia e considerar que dali pra frente ninguém mais vai prestar. Às vezes é uma pressão e é uma pressão interna. Sim. Tu citou agora o caso do Wagner. Daqui a pouco ele tá com aquilo inconsciente ou consciente. Poxa, eu errei lá atrás. Não posso errar de novo. Aí acontece um lance parecido. O cara se apavora. O que ele vai fazer? Muita gente que... Claro, o torcedor não tem obrigação de saber isso, né? A gente acompanha há muito tempo o futebol nas entranhas do futebol. A pressão que o cara tá submetido ali não é simplesmente, sabe, qualquer coisa. Porque no estádio de futebol, convenhamos, eu vou usar um termo bem chulo aqui, tá todo mundo torcendo contra o árbitro. Ninguém torce a favor do árbitro. O cara é vaiado, a torcida vaia, o capitão do time mandante vaia, o de fora vaia, a imprensa vaia. Cara, não tem, ele é o vilão da história. E num futebol que é chamado de profissional, nós tratamos o árbitro ainda como amador. O árbitro, ele depende de um sorteio, não são os melhores que apitam, são aqueles que ganham o sorteio. E se o cara não ganhar o sorteio, ele não trabalha, não trabalhando, ele não recebe o cachê, não recebe o cachê, ele não consegue se manter. Eu não entendo. Nem pro comentarista de arbitragem torcem. Também não. Esse é o mais vaiado da transmissão. Isso eu não entendo, porque será que é tão complexo assim tu tentar pelo menos criar uma estrutura profissional para o árbitro? Teve um debate uma vez que era de tu pegar um número X de árbitros e transformá-los em profissionais. E aí dá questão médica. A Argentina fazia isso por competição. Preparo físico, reciclagem, para tu ver se no âmbito desse número X de árbitros, se o resultado deles melhorava. E aí daqui a pouco tu amplia isso aí. Mas aí vem a discussão, mas e os outros? Aí quem tiver árbitro que não é desse grupo de 10 vai chiar, não sei o que, e nunca se faz nada. Se a gente pegar todo o legado financeiro que Copa do Mundo, que Olimpíada deixaram, vamos focar na CBF, que teria que ser o interesse da CBF. O grande problema é que ninguém quer pegar essa conta. Ninguém quer abraçar essa conta. Porque tu imagina, se a CBF não teria capacidade, nós vamos vender um patrocínio que vai ser só pro árbitro. A gente já sabe que o árbitro tem patrocínio ali, mas serve para um monte de coisa, mas não é diretamente pro árbitro. Vamos pegar só um. É surreal o que acontece. Em tantos e tantos dinheiro. Hoje, por exemplo, a Copa do Brasil tem um patrocinador. Né? O Campeonato Brasileiro tem outro patrocinador. Master. Âncora. Poxa, tu pegas, não, o árbitro vai ter um patrocinador. Tem tanta gente que estaria disposto a fazer isso para que tu pudesse transformar esse cara literalmente num profissional e poder cobrar ele. Tu pega, por exemplo, nós tivemos vários casos de árbitros aqui do Rio Grande do Sul que a gente tem mais contato. Vamos pegar o Daronco, que hoje é FIFA. Para ele chegar na FIFA, ele tem que falar e escrever com perfeição espanhol e inglês. Porque ele tem provas na FIFA. Isso. Então o cara que é argentino, ele já domina o espanhol. Ele tem que só se ligar no inglês. O Daronco, que é brasileiro, ele já tem que aprender, além do português, o espanhol e o inglês. A FIFA até agora, essa semana, oficializou o português como uma das línguas. Que facilita. Mas ele entra lá. Agora, Aí, por exemplo, se ele se machuca, cara, ou ele vai apelar para o sindicato... Não para arbitragem. Não sei se a arbitragem entra aquele negócio da International Board. Acho que é só na comunicação. Só na comunicação, documentos, eu acho que sim. Aí se o cara se machuca, ele tem que depender diretamente do plano de saúde que ele tenha. Porque senão ele vai entrar na fila lá do sindicato que tem uma situação mais fragilizada em termos de acesso para ele. Pô, é uma série de problemas, cara. Questão física. O cara não consegue se dedicar para uma outra carreira porque ele precisa estar focado naquilo. O GPR cansou de falar. São raros os casos de quem consegue viver da arbitragem. O GPR cansou de falar que ele tinha que apitar o jogo domingo, 4 da tarde, em Santa Maria, no Campeonato Gaúcho. E aí, segunda de manhã, ele tinha que estar em Pelotas porque ele dava aula. Ele é professor. Cara, vai lá pra ser xingado por todo mundo. Não, é que tu tá apitando lá, daqui a pouco, num lance de uma falta lá, que enquanto o cara tá ajeitando a bola, tu tá pensando, poxa, não... Que hora que eu vou conseguir sair daqui a tempo de chegar? Tu não tá focado no jogo. Lesão, tu sente uma dor muscular no jogo. Ninguém pergunta se o árbitro tem uma dor muscular durante o jogo. Olha, aí o cara já não pode correr igual. Aí se avisar que tá com dor muscular, não entra nos sorteios dos próximos, perde dinheiro. Isso influi até no jogo marcado, é jogo jogado. Claro. O cara tá no estádio, tem que dar condição ou não pro jogo, e ele pensa no que ele tem que fazer tem compromisso no outro dia. amanhã. Amanhã eu não posso.
Não, ou então marcar vai ter que voltar. Isso aí também foi, ou daqui a pouco atrasar o jogo. Claro que o não profissionalismo tem isso. Agora, eu não tenho, Bagé, eu não sei se tem ainda uma fórmula no Brasil que não consegue se entender para formar uma liga de clubes, de criar um sistema de trabalho para o árbitro de futebol. Porque uma coisa é gerenciar a primeira divisão brasileira. E a outra coisa é gerenciar a segunda divisão do Maranhão. Não, e eu não sei se os clubes teriam interesse, porque esse não é um dinheiro que entra, é um dinheiro que sai. Eles teriam que ver uma maneira de pagar os árbitros, né? Eles não teriam receita com esse retorno financeiro. É como o VAR em todos os jogos de todos os campeonatos. Já começa por aí, né? Tem competição importante que tem jogo que não tem VAR. Aí não tem como funcionar, né? Pessoal, É um dos maiores absurdos do futebol. Agora é o intervalo, Diogo. Agora sim. Não, agora é Rodrigo Dourado. não, agora é o seguinte, como o nosso debate inicial gerou muita discussão da galera concluindo que o Inter agora virou um Real Madrid e dizendo que nós é que concluímos que o Inter virou um Real Madrid. Eu não. Eu fiz uma enquete aqui, ó. Torcedor colorado, você acha que agora eu não tô perguntando se você acha que o Inter agora virou um Real Madrid. Eu tô perguntando. Eu achei que vinha. Você acha que agora o Inter briga pelo título? Espanhol? E aí tá dando 68% não e 32% sim. Galera tá pé no chão. Eu votaria não também. Eu votaria no terceiro, tomara que não. E eu queria que vocês respondessem. O Felipe já disse que não. Eu tô no time do Mano, que o Mano falou ontem. É cedo, o campeonato tá começando. E se pegarmos os elencos, o Inter não tem condições de brigar com o Palmeiras. O foco do Palmeiras pode virar outro? Pode. Bom, aí lá pra frente a gente vai palpitar. Se o Inter lá na frente vira candidato ao título. Agora ele não é candidato ao título. Zé. Minha opinião. Eu não consigo ver o Inter campeão brasileiro. Sabe, não consigo imaginar assim. Não sei se ainda é pelo que a gente viu o Inter passar esse ano. Não consigo mesmo. Mas vi, é verdade, o Inter quando o Cudê era técnico, o Inter jogava, e eu certa vez botei, ainda não vi, o Inter era líder, pô. E eu cobrava, ainda não vi o Inter jogar um futebol de campeão. O que é o futebol de campeão? Cara, acho que por esse lado é que o Pedro tá indo, quando fala do Real Madrid, da comparação, que é uma espécie de exagero, mas que é o Pedro não falou em Real Madrid, o Pedro falou em campeão. No Real Madrid não é do Pedro. Mas que a gente está transformando isso aí é ironia. Mas, sabe, o jogo do Flamengo, para mim, ele é significativo. De que o Inter pode enfrentar o Flamengo. Daí eu caio na real, se o Flamengo tá lá na rabeira, né? Também tem que considerar isso. Mas essa amostragem é uma amostragem que eu talvez não esperasse desse Inter também. É isso aí. Então, eu não vejo o Inter campeão, não consigo ver esse Inter campeão, porque tem o Palmeiras, principalmente o Palmeiras. O Flamengo eu já não boto. O Atlético Mineiro tem mais Atlético Mineiro, tá para ser tropeçando. Candidato depende muito mais eu acho que do sucesso dos outros do que do sucesso do Inter. A brincadeira aquela da política, ela vale. O Inter é pré-candidato ao título. Quem é candidato ao título? O candidato ao título é o Palmeiras, o Atlético ainda é candidato ao título, e o Corinthians, porque está se fazendo candidato. O Corinthians passou, apesar de eu achar que o Corinthians não vai. Eu não vejo também o Corinthians campeão. É que vai ter a divisão de competições, né? O Corinthians já está disputando Libertadores e Copa do Brasil. Então, daqui a pouco vai começar aquele jogo quarta domingo, a prioridade é o mata-mata, não é o pontos corridos. O Vitor Pereira está sendo criticado lá em São Paulo porque ele está fazendo rodízio com o elenco. Então, não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir se manter no topo, brigando em três frentes. Joga hoje, né? Joga hoje, Fortaleza. O Atlético pode passar o Inter, inclusive. Eu não vejo o Atlético do Filipão candidato ao título. Também não. Eu acho que nesse momento o Inter é muito mais candidato ao título da Sul-Americana. Aí sim, e estar jogando bem, sim. estar melhorando no campeonato Essa é uma tese bem interessante. pode tornar o Inter ainda mais candidato à Sul-Americana e mais, fazer com que no momento que tiver que tomar uma decisão, priorize a Sul-Americana. Se estiver jogando bem, dá mais confiança em passar pelos mata-matas. Essa é uma boa tese. Faltam 3 matas Uma boa tese. e um jogo único, né, que a final vai ser em Brasília, um jogo só. Poucos jogos. Talvez até contra um brasileiro, se chegar O Inter lá. até deu sorte de contra o Colo-Colo já decidir casa. Então, assim, para responder,
Título brasileiro? Não. Mas essa tese do Léo é interessante. O que o Inter conseguiu fazer contra o Flamengo, conseguiu reagir contra o Santos, conseguiu fazer contra o Bragantino, afirmam que o Inter sim pode ser campeão da Sul-Americana. Então acho que ele é candidato a título da Sul-Americana. E bastante aí até. No brasileiro, se der tudo errado para os outros... Eu acho que nem assim, para ser bem sincero, na minha opinião, o Inter não tem como ser campeão brasileiro pelo elenco que tem em comparação aos outros que estão mal, mas vão melhorar, né, gente? Não esqueça que a Sul-Americana... Olha o que tem o Atlético, o Flamengo e o Galo. O Inter ontem, e o Palmeiras. O Inter ontem, ele recompôs uma coisa, que foi o fator local. O Inter ganhou jogando em casa com apoio do torcedor, uma sintonia que ainda não tinha sido notada. Com o Mano no brasileiro estava só empatando. E aquela crítica que você tinha ao Mano. Em casa o Mano é forte, fora de casa é que ele é fraco. Ele não chega em casa. E na Sul-Americana o Inter decide todas em casa. Menos a final, que é jogo único. Nunca vai decidir como visitante. No máximo, se chegar à final como campo neutro. E outra coisa, se na Sul-Americana o adversário for estrangeiro, joga em casa também. Joga em casa, verdade. Vamos para o Notícia na Hora Certa. A pausa é rápida para todo mundo aí tomar um cafezinho, se esquentar nesse frio aí, tá? E voltamos em seguida para falar de Grêmio e Esporte, meus amigos. José Alberto Andrade, Diogo Olivier, Leonardo Acosta, Alex Bagé e Felipe Duarte. Farofa Santa Massa, experimente já nos churrascos e em suas refeições. Isso muda o seu churrasco, eu garanto. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Calçados Pegada, a marca da conquista. Siga @PegadaShows no Instagram e fique por dentro das novidades. Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, junto de quem faz o agro. Trilegal, a sua vida muito mais trilegal. Também na próxima hora teremos o lance da rodada, questões do Grêmio, questões do Inter, que você já pode acompanhar lá no Instagram de Esportes GZH, @Esportes GZH, já tem as questões lá para você ir votando e a gente vai debater também aqui no Sala de Domingo. Notícia na hora certa e a gente volta em seguida com mais debate aqui na Gaúcha Tchê. Domingo aqui na Gaúcha, o ouvinte Paulo Rodrigo manda mensagem: boa tarde, ótimo programa, tô terminando o churrasco e na escuta do Sala. Beleza, um abraço. Acho que o ouvinte Pedro quer falar também, viu, Colin? Foi citado. Ele sempre vem. Mas ele tá aí ou não? Não vai entrar cantando? Sim. Pedro, um monte de gente dizendo que tu tá chamando o Inter de Real Madrid. Que tu aprontou, Pedro, que só fala em ti aqui? Não, eu tô chamando que pintou um possível campeão brasileiro ontem à noite. Só isso que eu tô dizendo. E não é muito. E vou explicar para vocês. Tem algum clube no Brasil com 15 jogos invictos? Não. Não. Tem algum clube que nos últimos 9 pontos fez 7? E tem que dar uma olhada. Talvez tenha, mas continua. Tendo jogado 2 partidas fora de casa? Contra adversários fortes, né? Tem algum clube que tira o Vander Show e coloca o Pedro Henrique, o cara joga a mesma coisa? Aí eu acho que tem, Pedro, mas tá bem, continuamos. Não, tirou. Não, o teu Vander Show tem, tá? Mas aí tu tira o Vander Show e tu bota o Pedro Henrique e ele joga quase a mesma coisa. Tem isso? Sabe? O Internacional tá encontrando algumas situações. Eu sei que o Bagé não vai dormir, vai se irritar comigo, daqui a pouco vai me xingar, vai me chamar de tudo. O Palmeiras fez 7-9, Pedro. E o Palmeiras está 16 jogos sem perder. O WhatsApp bombando. Então o Palmeiras é o time que... Tem quantas rodadas ainda do campeonato? Isso aí confirma a tese do Pedro, né? Tem 26 rodadas. Pois é, tem bastante campeonato ainda, né? Dá tempo de atrasar salário, os caras não treinarem. Tem um monte de coisa que pode acontecer ainda. Isso dá. Não, eu só quero registrar o seguinte, ó. O Internacional a gente criticou muito tempo porque trouxe o Palácio, trouxe o Paulo Vitor, mas agora o Internacional conseguiu trazer alguns jogadores que estão nos encantando. E quando tu consegue colocar num time 3 ou 4 grandes jogadores, tu estás dando a esse time uma contribuição que dificilmente, fora Palmeiras, fora Atlético, que tem um dinheiro para colocar,
Mas não tem outro time que consegue colocar isso. Então, esse time tem pinta de campeão. Ah, mas o Palmeiras será melhor. Se for, é normal. É normal, o Palmeiras tem mais condição. Eu só quero lembrar que o Palmeiras tem 3 competições, e eventualmente ele pode achar que o Campeonato Brasileiro ele ganha lá na frente, e daqui a pouco não ganha. Porque o Inter com o Abel, que teve 9 vitórias consecutivas, só não foi campeão porque foi roubado. Então, o Inter do Mano Menezes tem 15 jogos sem perder. 15 jogos sem perder. Fez uma rápida excursão, trouxe 4 de 6 pontos. Ontem, mas o Flamengo tá mal. Sim, o Flamengo mal continua sendo o Flamengo. É melhor que o CRB, por exemplo. Muito melhor, estando muito mal. O jogo da noite de ontem era para ser 5-1 pro Internacional. 5-1. Foi um vexame o que aconteceu pro Flamengo. Assim, o Internacional esmirilhou completamente o jogo. Bom, como é que será o futuro, eu não sei. Eu só sei que o Mano diz o seguinte, e aí eu concordo com ele. Tem só 26 rodadas de futuro, né? Não, a gente sabe que só tem 26 rodadas. Tudo isso eu sei ler, não tem problema. Eu passei no colégio, inclusive, matemática até a 4ª série, tá? Tu canta melhor. O que eu quero te dizer é o seguinte, que o Internacional, aquele do Medina, que não ganhava nada, que não tinha recebido ainda os jogadores... Aquele não dava esperança. Aquele dava ideia de rebaixamento. A frase foi do Guerrinha. O Guerrinha é cético nesse troço. O Guerrinha não gosta de se atirar. Eu gosto. Eu sou chegado mais. Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Tá? E o Guerrinha vive jogando. Quem gosta de jogar sou eu. O Guerrinha vive jogando. Quem gosta de jogar. Aí vai dizer, mas tu não bota o dinheiro. É que tu gosta de ser jogar. Se tiver que jogar com a grana, traz a KTO aqui que eu boto o dinheiro. Não, eu quero dizer o seguinte, o Internacional melhorou sensivelmente sua produção. Aí sim. Alguns jogadores estão entrando em forma e aquela relação de jogadores, eu vou dar 3 jogadores que foram trazidos e arrisco até um 4º jogador que foi trazido, que são notáveis. O Wanderschol, o Depena, o Pedro Henrique e bota o alemão também. Pedro, ele não teve ainda as oportunidades que merece, porque teve um problema de lesão. Sim, o alemão pediu na seleção. Digamos que eu estava cometendo exagero. Naquele momento tu sabe disso. Mas o Pedro Neto dizendo apenas que é um jogador. Mas ontem, por exemplo, quem é que estava melhor, o alemão ou o Gabigol? Mas eu vi um tweet hoje pela manhã que reforça o que o Pedro está dizendo, que era o seguinte: era exatamente esses nomes. Wanderson, Depena, Pedro Henrique e Alemão. O Inter é aquele time que tu olha pro campo e diz assim, quem são esses caras? Da onde que eles saíram? Mas aí o Pedro tem razão. Eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para o que o Mano tá fazendo. Não tem ainda uma cara... Porque olha assim, a gente diz muito e eu acho até... Assim... Mas o craque do Inter pra mim é o Mano. Não, mas é isso. Mas aí que eu quero chegar rapidinho. Aí eu quero chegar rapidinho, porque a gente diz muito assim, mas o Medina ele não recebeu os reforços e aí não conseguiu fazer time. Pois é, mas ele tinha outros jogadores que ele até não usava bem. Também não tinha reforço. O Rodrigo Dourado ele não usou bem, o Bruno Mendes acabou saindo de contexto, tinha alguns jogadores que eram mal utilizados, né? O Edenilson em outra posição. O Edenilson em outra posição, não jogava, enfim. Então ele tinha alguns jogadores que com ele eram menos. E quando tu tem todos os jogadores indo bem, é óbvio que é ação do treinador. É óbvio que é ação do treinador. Mas o treinador é do Inter, o Inter contratou para treinar. Ele errou quando contratou o Medina. Quando ele contratou o Mano, ele acertou na contratação de 4 ou 5 jogadores, e aí tu começa a ter um time de futebol. Aí falaram, o Atlético não vai ser campeão. Filipão ganhou 2, 3 jogos, não vai ganhar mais. Aquele time do Atlético não existe. Não existe. Pedro, agora o time do Inter está melhorando. Pedro, nessa comparação aí da invencibilidade dos 3 últimos jogos, Palmeiras fez 7-9, mais 2 em casa. 2 em casa e 1 fora. E o Inter fez 2 fora e 1 em casa. O Pedro entrou no ar só para me irritar, sabe por quê? Porque no Sala de Redação, volta e meia, eu solicito o Minuto Grêmio. E nós entraríamos agora no Minuto Grêmio. Na hora Grêmio. Não, mas eu vou entrar no Minuto Grêmio, se tu me dá licença. Sexta-feira eu abri o Sala de Redação dizendo que nunca teve uma barbada tão grande, tão extraordinária, que é o Grêmio voltar para a Série A. Porque as 5 primeiras posições tem os únicos 5 clubes que podem chegar lá. Ou seja, o Grêmio precisa superar o Sport Recife. Mas não pode ficar em quinto, né? O Grêmio perde segunda-feira. Mas não pode continuar não entrando nos 4, senão não adianta, né? Não sobe. Não, tem que ser 4º colocado. Mas o Grêmio não consegue. Não, como não consegue? Tá chegando. Tá, aí eu vou te dar a diferença. Agora eu vou te dar a diferença de novo. O time que o Roger escalava era um time que eu dizia que não tinha nenhuma contribuição do treinador. E tu dizia, tu é contra o Roger, porque tu não gosta do Roger, porque tu quer o Mancini. Não, eu não sou contra ninguém, nem a favor de ninguém, não tenho namorado treinando futebol. Tá? Eu também não. Outros, tá?
Tá? Agora eu quero dizer o seguinte, quando o Roger colocou 3 zagueiros, 2 alas, e olha que o Edilson ainda recém está começando a jogar, mais um volante. Quando ele não pôde contar com o Vijaçante, colocou o Thiago Santos foi muito bem, para desespero de alguns que estão no programa. Porque tu fala bem do Thiago Santos, parece que tu cometeu um crime, parece que tu vai direto pro presidente central. É que o parâmetro de quem quer subir não pode ser um jogador insuficiente, é só isso. Não, mas ele não é insuficiente. Ele jogando a função dele, ele joga como jogou outro dia bem, não tem problema não te preocupa, amanhã vai jogar o Vijaçante de novo, tá? Bom, aí o Diego Souza, tá? É o cara que faz os gols. Bom, ele não tá amanhã, tá o Elkson. O Elkson tá melhorando, não tá bem ainda fisicamente, mas é um jogador que a gente sabe que vai melhorar. Depois vai entrar o Ferreirinha, tá? Tá, mas e por que tá melhorando isso? Justamente porque começou a ter o tempo de trabalho do treinador, é a mesma coisa que o Mano... Não é tempo do treinador, ele botou os jogadores como tem que botar no sistema que pode jogar. Numa situação natural, o Thiago Santos não entraria, Pedro. Não, ele tá errando. Ele tá no Grêmio há 4 meses. Não, claro que... tempo do treinador. Claro que passa por ele também, mas tu não pensa que ele botou o Thiago Santos por acerto? O Thiago Santos só entrou porque não tinha outro, senão não jogaria. Sim, mas não tem a ver com ele botou o Thiago Santos. O Thiago Santos jogou e bem, porque ele botou o Thiago Santos no lugar dele. Não é questão dos 3 zagueiros, é tu ter de volta um terceiro zagueiro chamado Walter Kahneman, é a qualidade de peças. Não adianta tu pegar o Rodrigo Gordinho lá, não dava conta do recado. O Edilson, mesmo jogando menos tempo que ele, já conseguiu entregar outra situação. O Rodrigues entrou outro dia no lugar do outro menino que veio de São Paulo, jogou muito bem, não teve problema nenhum. Então eu vou dar a diferença para vocês, com 3 zagueiros, tá? O Grêmio ganhou desse time. Qual é o último time que ganhou? Esse? Novo Horizontino. O Novo Horizontino sequer chutou uma bola em gol. Com 2 zagueiros, do jeito que o Roger vinha jogando, tá? Ele tinha o Beni, ele tinha o Rodrigues, ele podia botar o Rodrigues. Claro que o Kahneman é melhor que o Rodrigues, eu sei, não precisa me dizer também, isso eu já sei faz tempo, tá? Mas é zagueiro, tá? E tu monta a estrutura tática do time, tá? Vocês vêm falando aí em um terço e essa terço final toda que vocês falam. Não, quem fala isso é o Roger. Todas as coisas, tá? Então, o Roger vem falando, ele tem que botar 3 zagueiros, terminou o assunto, rapaz. Então eu vou te dizer o seguinte, contra o Guarani, escuta, tu tem que escutar, que aí tu progride um pouco intelectualmente. Tomou uma coisinha antes de entrar na dessa vez, né? Dia dos namorados. Eu tô apaixonado, hoje é dia dos namorados, eu tô apaixonado por Grêmio Internacional. Tem um remédio aí que acelerou, né? Pedro foi tomar o remédio do namoro, tomou outro. Não tomou dos Smurfs, né? Zé Alberto, eu tô apaixonado por Grêmio Internacional, eu reconheço que estou apaixonado, porque Grêmio Internacional em relação a si estão melhorando muito. Não, eu concordo contigo, Pedro. Tá? Tanto o Grêmio como o Internacional, o Inter ontem fez uma partida exemplar. Ah, mas o Flamengo tá mal. Mas é o Flamengo, não é o CRB, não é o Brusque, não é o Ituano, tá? É o Flamengo que tava lá e deveria ter tomado 5. E o Grêmio ajustou. Pode perder amanhã pro Sport? Pode, não tem problema nenhum. Ficar 4 pontos atrás, o Sport vem aqui, o Grêmio ganha, volta para 1, porque o Sport também não tem a bala do Grêmio. Tá? Nem o Vasco tem, nem o Bahia tem, só o Cruzeiro tem a bala do Grêmio para se situar na primeira posição. Real Madrid, como você precisa ter apenas 4º colocado, a classificação do Grêmio é uma barbada. E o Inter, anotem aí, hein? O Inter é candidato a coisa muito séria dentro do Campeonato Brasileiro. Anotem e olhem para dentro do campo, que é o que eu estou fazendo e vocês não fazem. Mas, pessoal, eu trouxe o destaque aqui para provocar, acho que a gente pode entrar nisso. Coisa muito séria não quer dizer nada. Que é sobre o Grêmio. G4, G6. O forte do Grêmio, o Pedro tem razão, a partir da colocação dos 3 zagueiros, o Grêmio parou de sofrer gols. O Grêmio tem a melhor defesa da Série B ao lado do Cruzeiro. O problema do Grêmio está do meio para frente. O Grêmio não faz algum tempo que é isso, inclusive. São vários 0-0 seguidos, inclusive. O Grêmio está cogitando contratar o Lucas Leiva. Sinceramente, o Lucas Leiva é a solução para o Grêmio? Não, ele não é a solução, mas ele é um jogador... ele agrega. Tá. Eu traria. Eu acho que ele vai ser titular. É mais fácil perguntar assim, ó. Ele serve ou não para agregar? Tá, ele mas serve. Aí tu tem... A solução seria o Diego Ribas, por exemplo. Tu tem 10 bolinhas de gude. O Lucas Leiva custa 7 bolinhas de gude. Aí sobra 3. Mas é que tem bolinha... E aí o atacante... 7 bolinhas de gude? Mas tem bolinha de gude que é mais caro. Eu acho que se o Grêmio trazendo o Lucas Leiva, ele ainda tem umas 6, 5 bolinhas. Ele tá acima do teto, mas ele tá acima do teto. Ainda umas 6 bolinhas de gude pra achar o armador. Menos, é que o teto do Grêmio mudou, né? O teto do Grêmio agora é 250. O problema de achar o armador não é o valor do armador, é a existência do armador. O Grêmio em 2005 ajeitou o time com um cara chamado Sandro Goiano.
Que não era Mas o Lucas muito Leiva longe de não é armador. Sandro Goiano. Mas eu não estou dizendo que seja, mas ele pode servir até muito mais do que o Sandro Goiano, porque ele é um cara que conhece o clube, ele é comprometido, é um cara que nunca teve lesão grave, é um cara que entra para agregar e jogar como titular. Ele não vem como solução, grave, mas ele vem para agregar. A minha questão é o seguinte, o Grêmio tá alertando todo mundo dizendo que ele não tem dinheiro para fazer investimento. Aí ele vai contratar um jogador que não vai solucionar os problemas dele, porque existe uma pressão da torcida de trazer o Lucas Leiva, que é um jogador mas forjado resolve aqui, o problema. que não é o Douglas Não Costa, tudo isso eu solucionar. concordo, ele vai ser titular do Grêmio, vai agregar. Ele vai resolver os problemas atuais do Grêmio? Mas não pode. Eu não vejo ele resolvendo. Felipe, não pode assinar contrato de 2 anos e meio com jogadores de 35 anos. Pois é. Não, Tenha isso eu santa concordo. paciência, assim, ó, com boa vontade até o final do ano que vem. Pois é. Então, o a minha acerto questão era para é final essa. do ano que vem. Nisso eu concordo com o Pedro. Aí entra o Lucas Leiva. Tá bom, vai sair quem do time? Thiago Santos e o Vilha Sante. Não, mas Um aí, deles. aí vai ter que ter a habilidade da direção de chegar num ponto daqui a pouco o seguinte, tá bom, a gente tem alguns tiros para dar aí, mas todos os tiros que a gente quer dar, ou o salário é acima do que a gente pode pagar, ou o contrato é acima daquilo que a gente concorda. Então vai chegar à conclusão, bom, dá para fazer com o que tem? Dá, mas aí vai ter que assumir essa responsabilidade e falar diretamente pro torcedor. O que não dá mais é para ficar esse disse-me disse. Entendeu? Tem que chegar uma situação que tem um monte de dinheiro lá enterrado dentro do Grêmio porque se contratou jogador errado. Isso se contratou aí, jogador é que não isso poderia estar lá. É um absurdo Entendeu? esse plantel do Grêmio custar 10 milhões por mês. É um absurdo isso. Esse plantel do Grêmio não Avisa, vale hein? 10 milhões. O Grêmio paga jogadores que nem no Grêmio jogam mais. Olha, isso aí. o Cavani foi liberado lá pelo Manchester United. Viu? Recomeça toda a novela de novo. É. A Globo não está refazendo o Pantanal? Por que a novela Cavani, de grande sucesso do passado, não pode ser revivida? Mas o problema do armador ou do articulador me parece que é uma oferta de mercado. O Inter buscou lá o Alan Patrick e que eu até não tinha o Alan Patrick nessa conta de tão útil nessa função. A guerra, o confronto Rússia-Ucrânia, Beneficiou para os interesses do Internacional, acabou beneficiando, que é o Alan Patrick, o Wanderson, o Depena, o Vitão. Pô, são jogadores, a gente está falando todos jogadores titulares, né? Os Filhos da Guerra, tem uma obra, né, que é Os Filhos da Guerra, no caso do Inter. É que o Grêmio tem um complicador mas que é aí convencer entra- o cara a jogar uma segunda divisão. O cara para jogar a segunda verdade. divisão é só se ele realmente não encontrou algo melhor. Ou o caso do Lucas, para ele é muito mais prático, tá aqui do lado de casa, tudo mais, ele não quis ir pro Botafogo. Ou o Grêmio, aí é que tá, o Grêmio tem Mas é complicado. O Grêmio tem uma dificuldade que me parece o seguinte, o Grêmio não tem poder ainda, e acho que vai ter, talvez, tomara que até a janela já tenha, e isso depende dos resultados. É poder de convencimento. Chegar para um atleta e o cara diz, não, eu tô valendo, a segunda divisão não é a minha praia. Cara, segunda divisão é uma formalidade desse final de ano. O ano que vem é primeira divisão, é cota cheia. Eu não vejo... Mas o aí com um Grêmio jogador ter- de 36 anos, tu não pode ter esse diálogo. Vamos fazer um contrato de 2 anos para tu ano que vem tá aqui. Não, mas eu tô dizendo, mas o contrato de 1 ano e meio no máximo. No máximo foi o que o Pedro disse pro Lucas Leiva. Nesse Acho ponto... que o Zé tá falando quando se disputa Quando a contratação se disputa com a outros contratação clubes. de outros clubes, exatamente. O Cruzeiro hoje pode prometer O isso. Cruzeiro pode. Só vai ficar, mesmo que daqui a pouco dê um hecatombe no Cruzeiro e ele não suba, mas o Cruzeiro chega lá e diz, olha aqui, ó, nós estamos lotando estádio, estamos ganhando, Mas vamos e estamos pegar- um monte de pontos Mas na vamos pegar frente. o exemplo do Cruzeiro. Se a gente pegar o Cruzeiro papel, tá? Que futebol não é feito de papel. Por exemplo, eu tenho dito no Sala. Eu não acredito que o Cruzeiro tenha gasolina para sustentar esse aproveitamento de mais de 80%. Não vai. A competição inteira. Mas eu ele já está criando uma gordura suficiente para trocar a garrafa ali e entrar. O Cruzeiro, o que eu digo, é um jogo de palavras. Mas não muda muito. O Cruzeiro já subiu. Não, o Cruzeiro não subiu ainda. Mas o Cruzeiro vai subir, Ele eu tenho arrancou bem, certeza tá que ele fazendo vai... economia. Tem certeza Mas que o Cruzeiro ponto vai que eu subir. quero Ele chegar, pode ser Zé, quarto. é que nos elencos, se tu pegar papel e olhar, é tudo muito parecido. E se tu vai chegar à conclusão no elenco de papel que o Grêmio ainda é o melhor time. Eu digo de papel porque dentro de campo o Grêmio não conseguiu provar isso. Melhor que os 4 que estão na frente. Mas é um campeonato de muito time ruim. É um campeonato nivelado por baixo. Todo mundo sofre com todo mundo ao mesmo tempo. O Bahia ganhou ontem num lance fortuito que o Mugni chuta uma bola que ela parece que vai desviar numa, desviar no outro, entra no gol e faz. Não tá ninguém sobrando. E aí o Cruzeiro vai lá e consegue fazer uma campanha estatística muito acima do que se imaginava.
Eu quero chegar nesse ponto, Pedro. Se não tem como trazer, e claro, eu concordo, se o cara é muito caro, não adianta tu dar um tiro. Se o cara quer um contrato muito longo, também não adianta. Mas comunica isso pro torcedor. É isso aí. Rapaziada, a gente está tentando, olha, agradecemos muito ao Lucas Leiva, a gente queria contar com ele, mas é um direito que ele tem, ele queria um contrato acima do que a gente poderia oferecer. Há 2-3 semanas, eu tive conversa com os dirigentes do Grêmio, em off, por telefone, isso protege até o próprio Isso diretor. foi me dito. O Grêmio não vai cometer os mesmos erros que cometeu no passado. Olha o Douglas Costa, o Grêmio aprendeu. Não que o Lucas não seja um Douglas Costa, é que é um contrato longo, o jogador já mais rodado, talvez ele não tenha gás para aguentar 3 meses, 3 anos de contrato, 2 anos de contrato. É um salário que está acima do padrão atual do Grêmio. Tudo isso foi me dito. De 2 semanas para cá mudou. Por que mudou? Porque houve uma pressão da torcida que tem que trazer o Lucas Leiva, que o Lucas Leiva vai ser a solução. Não vai. O Lucas não é camisa 10, ele não é Se o Grêmio ganhar do Sport amanhã, a pressão some. E tu acha que ganha, Pedro? Acho. Por quê? Porque é melhor. O Grêmio joga mais futebol que o Sport Recife. O jogo não vai ser lá na Ilha do Retiro, que é um alçapão. Sempre é muito difícil jogar lá. Eu já vi o Grêmio tomar 5-0 no tempo que o Cacalo era presidente. E lá no Mundialista é o seguinte, é campo neutro, vamos lá, é bola contra bola e trocam garrafas, como diria um famoso comentarista da praça. Eu também acredito que vai ganhar. É que o grande problema da pressão toda, isso que o Pedro diz, claro, ali na frente dando tudo certo, a gente diz, não, pô, o Pedro estava falando lá, nós também consideramos isso. Que tem ali 5 times brigando por 4 vagas. O grande problema de tudo é que para o torcedor do Grêmio, o Grêmio vem de um ano passado em que o Grêmio ficou o tempo inteiro enfiado nas 4 últimas colocações, em que se dizia, se prometia e na prática não se fez nada, e o Grêmio começa o ano e se imaginava que o Grêmio fosse pelo menos rachar a lenha, Pedro. O que eu esperava do Grêmio era o Grêmio com uma postura um pouco mais incisiva do que vem tendo. Até 15 dias atrás eu concordava contigo, tanto com o Grêmio como o Internacional. Tá, eu falei de 3 contratações, me esqueci do Alan Patrick, que talvez tenha sido a mais importante ainda, tá? Foi o Wanderson. Quer dizer, o Inter mudou para melhor. Mas tá mais ou menos nesse padrão, né? Foi o Mano, mais importante. Tá. Agora o Grêmio melhorou muito com o que o Roger conseguiu criar para o time do Grêmio. Sim, voltou o Kahneman, sim, vai voltar o Ferreirinha. Sim, o Edilson vai correr mais daqui a pouco, porque ele vai estar mais em forma. O Jonathan Robert vai voltar daqui a pouco. O Jonathan Robert, exato. Então, olha aqui, ó. O Grêmio vai passar o carro neles todos. Mas daqui a pouco. Mas é que tá, Pedro. Nós estamos concordando num ponto. Dá pra ir até o fim com o que tem, então. Eu entendo o Pedro, porque conheço o Pedro. E o Pedro tem essa coisa do. Vai passar o carro, dessa coisa da coisa mais civil. Como é que tu diz, Pedro? Tu joga, tu aposta, né? Simplificando, né? Claro, simplificando. E tu tá mais certo, Pedro. Tá mais certo. Agora, eu, do jeito que eu sou, assim, cauteloso, radical da cautela, eu digo o seguinte: na segunda divisão ninguém passa carro em ninguém. Tirando o Corinthians aquele ano que ele subiu. Foi a única exceção. É verdade. Mas ninguém passa carro em ninguém, sabe? Mas é carrinho de lombas, Alberto. Bom. Esse é o parque aquele com os carrinhos de choque que ficam se batendo. Isso, porque daqui a pouco o time que passa o carro no jogo de hoje, ele fura os 4 pneus. O que eu ia dizer é isso aí, eu só passar o carro. É a história de subir com o pé nas costas. O Pedro corajoso. Mas não com o pé nas costas. Pé nas costas não, porque não tem pé pra botar nas costas, ou não tem costas pra segurar o pé. Se levantar um pé, cai, porque não tem. Eu já acho que classificar com o pé nas costas. As partidas, elas eventualmente vão ser difíceis, serão complicadas, farão uma correria. É o jogo deles. Se classificar fácil, tu vai comigo no caminho de Caravaggio lá, que eu tenho que pagar a promessa que eu fiz desde o ano passado. Vou contigo dia 4, dia 5, sabe onde? No Teatro São Pedro, naquela promoção da Seleção do Bem, do nosso querido Dunga, também do Tinga, tá? E 2 quilos de alimentos não perecíveis serão suficientes para você entrar no Teatro São Pedro. Anotem aí, guris, 8h30 da noite, 4 e 5 de julho, a promoção da Seleção do Bem. Queremos arrecadar 30 toneladas de alimentos. Uma segunda e uma terça, né? É uma segunda e uma terça. Então vocês verão o show de Pedro Ernesto e Alex Bagé. Legal. É melhor aqui, do que isso no Rio Grande, nos dias de hoje. O Pedro fez referência... É o próprio Vaneirão sambado isso. O Pedro veio pro programa para agitar, para dizer que o Inter é campeão brasileiro e que o Grêmio classifica com o pé nas costas, tá na Série A no que vem. Ele disse que o Rio Grande do Sul tem 2 Real Madrid.
Inter e Grêmio, dois Mas não Real é, Madrid. enquanto todo mundo dava nota alta pro Roger, eu dizia o Roger não acrescentou nada agora no time do Grêmio. agora tu amarelou, Agora eu tu já inverti, veio. agora o Roger tem um trabalho que solidifica defensivamente o Grêmio, ou seja, o Grêmio teoricamente não toma gol, tá entendendo? Se ele fizer é difícil, o ataque o ataque é difícil, toda a razão, mas se não tomar, já não perde, já tem um ponto. Então, quando o Roger dá para o time do Grêmio um desenho tático que é capaz de fazer o Grêmio suficiente para enfrentar essas nulidades aí da segunda divisão, eu estou otimista. Quando o Inter deixa de fazer 5 no Flamengo, eu estou otimista, porque aí tem os jogadores entrando em forma, jogadores de qualidade. Vem cá, todo o cenário é maravilhoso. Só vamos botar uma coisa assim que eu acho que é. Que dia dos namorados fundamental. foi, hein? Pá, Que é fundamental. Hein? No caso do Roger, é o seguinte: o Roger não estava dando certo as providências dele, beleza, mas quem tomou as providências para mudar e que está mudando é o Roger. Vamos deixar isso aí, porque senão sempre vai aparecer o pai da criança. É o Roger, sempre vai aparecer um por trás querendo dizer, não, o Roger fez isso porque eu disse que tinha que fazer isso. Não tem isso, não. Não, o Roger fez, Alberto, aquilo... Eu não estou me referindo ao Pedro. O Roger fez aquilo que um treinador precisa fazer. Com o que botar o Thiago tem... Santos. Não, desculpa, não. é uma piada. Não, se não tiver o Vijaçante, bota o Thiago Santos, que é melhor que aquele outro que tem lá, o Lucas outro Silva. rapaz lá. É melhor. Tá? Guarnece melhor, é mais cão de guarda. Bom, mas isso são discussões menores. O que eu estou dizendo é o seguinte: um time de futebol depende do seu treinador. Ele é melhor ou pior com o seu treinador. Claro, que vamos lembrar também que o Grêmio não está jogando contra o Real Madrid, né? O Grêmio está jogando contra o Ituano. Certo? Senão seria Grenal. Para jogar contra o Ituano, contra o Tombense, contra o Brusque, contra o Londrina, o Sampaio Correio, o Operário e até o Sport Recife, o Grêmio, tendo alguma articulação, tendo alguma montagem tática importante, conduzida pelo técnico do Grêmio, que sabe fazer e está fazendo, o Grêmio está muito melhor. É isso que eu estou dizendo. E outra tese que o Pedro apresentou aqui, né? Que na Ilha do Retiro é mais difícil e que na Arena Pernambuco o jogo pode ser mais aberto. São Lourenço da Mata, né? Porque é bem distante da cidade, assim, do centro. E o estádio longe também, não é um sapão. Fica mais É longe. mais difícil de ir Gramado e o melhor. estádio é menos caldeirão. Eu fui buscar o retrospecto do esporte nesses dois estádios, tá? Recentemente na Série B, o esporte na Ilha do Retiro ganhou da Ponte Preta por 2-1, ganhou da Tombense por 2-0, ganhou do Ituano por 1-0 e ganhou do Sampaio Correia por 1-0. Nesse ano, o esporte na Arena Pernambuco, lá na Copa do Nordeste, fez 3-1 no CRB, empata com Fortaleza em 1-1 na Copa do Nordeste, na final, jogo de ida, e na Série B perde para o CRB por 1-0. Gol de pênalti. Na Arena Pernambuco, o desempenho do esporte despenca. Então o Pedro comenta e o Felipe vai buscar os dados. É isso aí, mais ou menos isso. Pô. Vamos para o intervalo. Finalmente todos admitem que eu tenho razão. O Barão da Madrugada. Fala, Barão, Pedrão. eu quero te dizer o seguinte, eu quero mandar um abraço pro teu italiano aquele lá de Dom Pedrito, o Gordo Zarte, que te dá aquelas cards. Tu deixa de te exibir no Instagram e me chama para comer aquele churrasco, porque senão eu vou romper relações contigo, nunca mais eu vou olhar pra tua cara. Tá, vamos pingar aquela gordurinha, queimar aquele osso, fazer aquele fla-flu em breve com a carne do Ivo lá. Ô, Colin, dois recados rápidos, um envolve o Pedro, tá? O Pedro falou em churrasco e chegou uma foto aqui de churrasco do meu amigo Diego Castillo, lá de Tramandaí, dizendo aqui, ó, churrasco, sala, briga com a Bárbara, que é a mulher dele, porque ele disse que tá apaixonado pelo mano em pleno Dia dos Namorados. Beijo, Diego. E olha que exemplo do Pedro, hein, Zé? Maior salário do grupo, né? Um narrador que está indo para a 12ª Copa, que eu já trouxe aqui a lista no Sala, já está confirmado, assim como o Zé também já está confirmado. O Diogo briga numa vaga ainda, que ele e o Leonardo Oliveira vão ter que definir entre os dois. Mas eu faço aniversário na estreia da Copa. Não, mas com 26 eu acho. E o Pedro não está escalado e ele fez questão de abrilhantar o Sala de domingo. Que exemplo. No Dia dos Namorados, abriu mão de amar. Imagina a bronca da dona Jussara olhando para ele. E a bronca aqui do Leonardo da Costa, que tem que fechar o ponto do Pedro. Como é que vai justificar? Mas eu estou apaixonado por Grêmio e Inter. Por isso que no Dia dos Namorados eu participei. O Pedro na Expo Inter falando em churrasco, será que o Jacaré vai estar para nos oferecer uma carnezinha, não? Claro. Então, pô. O Jacaré, não. E vai ter lá na Lactalis também, o Gabriel vai botar umas carnezinhas, uns queijos lá bem interessantes. Pô, me convida, Pedro. Aparece lá, todos estão convidados. Como é que é o nome do teu amigo aí, Bajé? O Diego Castillo. O Diego chegou pra mina dele e disse, tô apaixonado pelo mano. É mais ou menos isso. Foi, no Dia Chega dos pra Namorados, mina e diz que ama o mano.
Tô apaixonado pelo esquema tático do Mano. Valeu, Pedro. Pela Tá bom, recomposição, obrigado. Um né? beijo pra vocês, tá? Beijo, Pedro. Eu gosto quando tu vem pros debates aqui e Eu tu venho sempre... eu venho sempre contrariando, né? Isso é um Quando começa mérito essa pra nós conversa aqui. nada. Não. Então aquele Leonardo Oliveira aqui não me irrita até não poder mais. Mas é No próximo estratégia. bloco, Leonardo Oliveira entra e pediu o direito de resposta. É estratégia. O pessoal já começa provocando o Pedro para ele ver. Ah, e obrigado, Pedro, por tu Exatamente. dar o braço a torcer, por tu mudar de opinião e ver o talento do Roger, que conseguiu melhorar o Grêmio. Obrigado, Pedro. Eu acho que essa é uma grandeza da tua parte. Eu vi quando melhorou. Quando não melhorou, eu não vi. Ou talvez vocês são alguns tenham visto rogerinhos. antes. Não, de repente óbvio. alguém viu antes do trabalho sendo feito, entendeu? Pensa amanhã, eu, o Léo e o Felipe vamos entrar no sala de redação também. Entra mesmo. Quero ver se vai deixar. Não, Zé Alberto, não fica te queixando, tu vive entrando no sala de redação. Não, amor. Não, Pedro, o Zé Alberto reclamar de espaço na Rádio Gaúcha para o mundo, eu quero descer. Aí não, ele é a própria Rádio Gaúcha, né? Chama o Barãozinho. Gaúcho. Chama o Barãozinho de vez em quando. O Barãozinho tá dormindo. Não, essa hora. não tem que chamar, Barão, tem que fazer como o Pedro, cara. O Zé Alberto só Isso. perde para aqueles lares múltiplos, assim, tipo Gabardo Kelly, Diori e Andressa. Porque aí a casa é gaúcha o dia inteiro. A casa do Diori é uma vergonha. É uma vergonha. Eu, Diori e Andressa, todos os dias dentro da rádio. Olha, é um fiasco. E outra coisa, eu quero ir no Ministério Público, tá? Porque eu vi o PG sexta-feira na Festa das Cucas. E sábado ele estava na Expo Bento. Só em festinha, que era o Ministério Público aqui Ô, na Pedro, rádio. uma cornetinha antes de tu ir embora, a corneta tem prioridade, né? O claro. Diori correu ontem uma essa maratona, aí né? não tem. E tava um frio danado. hoje. E ele foi hoje de manhã. E ele conseguiu perder para um baiano, Pedro. O baiano encarangado ganhou dele. Vem cá, e os noivos aqui, eles não apareceram ontem? Fora de casa ainda, Pedro. Baiano fora de casa. Fora de casa. Com frio e encarangado. Ó, o Baiano Douglas da dando uma Série olhada A, lá o Diori brabo, da que a gente Série tá B. falando mal do Diori. Deixa eu O perguntar uma Johnny coisa. tá acionando o VAR, parece que o Baiano cortou o caminho. Tá tentando provar. O Padre Seron tá encarangado lá na igreja, lá na Restinga, tá? Esperando pelo noivo e pela noiva, cuja noiva prometeu casar. Se o Inter fizesse 3-1, os caras não apareceram ainda? Já foram localizados. Opa, Já fala, foram Demoliner. localizados, novidades Dá um em jeito. breve, Pedro. Olha Pô, aí. o Seron tá lá encarangado, lá enrolado no cobertor. Não, lá mas ele dentro da falou igreja. 3-0, né? Foi 3-1. 3-1. Foi a noiva. Não, tem 3-1. gravado, então vai ter 3 a casal. 1, não, O Douglas tá do lado da capela do Beira-Rio ainda, de plantão. Tô lá esperando eles. Não, o que tem de mensagem chegando, o pessoal que marcou isso que foi dito antes do jogo ontem e mandando mensagem, vem cá, aquele casal, e agora? Não vão casar, não vão casar? Novidades pra quando aí, Demoliner? Pra hoje ainda? O que a gente pode falar, tá? Eles são de Rio Grande. Então eles vêm aproximadamente uma vez por mês no estádio Beira-Rio. Então a gente está conversando com eles, combinando para numa partida, próximo jogo que eles forem acompanhar do Beira-Rio, a gente vai conversar com eles e vai fazer essa cerimônia. Frederico conhece? Feijó estará acompanhando lá toda a movimentação na Zona Sul. Alguém pra- deve conhecer o Leonardo da Costa, o Manhago. Rafael de Vério, o Manhago. Alguém da República de Rio Grande deve conhecer esse casal, não é possível? Aliás, um Os pais grande dele. abraço, né, pra alguém da Taine, família. que é a noiva, e o Leonardo, que é o noivo. República de Rio Grande não, a máfia de Rio Grande. É a estiva, rapaz. Não te mete com a estiva. Que jogo será que eles vão casar, hein? O Inter vai estar de líder, vai estar... Em que momento? É melhor vai tá? aproveitar a fase boa agora, hein? Semana que vem. Ô Colin, só pra lembrar, os dois próximos do Inter nesse mês é Botafogo e aí depois Curitiba. Passou barbado. São os jogos que tem no Beira-Rio. Aí depois o primeiro do mês que vem é contra o Colo-Colo no Se o Beira-Rio. Potter Aí já não é estivesse barbado. aqui, o Potter diria, ó, escolhe o jogo mais difícil. O jogo mais ou menos não, escolhe o jogo difícil. Não escolhe Curitiba que vai dar problema. Né? É. Geralmente dá problema. Então tá, Pedrão. Boa sobremesa aí. Acho que já foi. Já foi. Não, Pedro, vai ficar ouvindo esses bandos de ratão falando aqui. Ele falou e foi embora, que é isso, rapaz? O Pedro se mandou que nem o noivo. Vamos lá, vamos pro intervalo comercial e aí vem a reta final aqui do nosso debate do Sala de Domingo, agora 2h36. Um domingo espetacular, apesar do friozinho permanecer, mas tá um domingaço. Agora, por exemplo, todo mundo que já almoçou, é hora de comer aquela bergamota embaixo de uma árvore, dar aquela lagarteada e a gente volta em seguida.
Com o Sala de Domingo, 2h39. Sala de Domingo aqui na Gaúcha. Nós vamos juntos até às 3h num oferecimento de Farofa Santa Massa. Experimente já nos churrascos e em suas refeições. Isso muda o seu churrasco. Unimed Porto Alegre, unimedpoa.com.br/telemedicina. O Dia dos Namorados está chegando. Já escolheu o presente do seu amor? Acesse o Instagram, @PegadaShows, e veja a coleção. Calçados Pegada, a marca da conquista. Na verdade, o Dia dos Namorados já chegou, né? E eu tenho certeza que você foi na Calçados Pegada ou ainda vai no início dessa semana, se acabou por algum motivo atrasando aí a compra do presente, ok? Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada. Aviso importante para a sua saúde: garanta a vacina da gripe na rede de farmácia São João. Na compra de 2 vacinas, você paga apenas R$ 68,00 cada. Imunização para toda a família, com proteção tetravalente também contra a variante H3N2. Proteção e qualidade é na farmácia São João. Fale com os farmacêuticos e confira a disponibilidade na São João mais próxima de você. Acesse ofertas.steel.com.br e confira motosserras em até 6 vezes sem juros. Steel, junto de quem faz o agro. Trilegal, é diversão e prêmios para toda a família. São casas, carros, motos, dinheiro e muito mais só para quem é daqui. E o melhor, você está colaborando para as ações da APAI aqui no nosso estado. Colin? Fala, Felipe. O lateral direito Rafael Ramos, do Corinthians, que está envolvido naquela acusação de injúria racial contra o Edenilson aqui mês passado no Beira-Rio, ele jogou ontem pelo Corinthians, inclusive deu uma assistência para o gol do Adson, que abriu a vitória sobre o Juventude, 2-0. E depois do jogo ele deu uma entrevista para as redes sociais do Corinthians. Até fiz matéria, acabei de publicar em GZH. Ele falou o seguinte, ele comenta o caso de injúria racial porque foi recém a segunda partida dele desde o episódio. Ele jogou contra o América Mineiro e ontem. Então 2 partidas em um mês. Primeiro, o Vitor Pereira, né, que é o técnico do Corinthians, comentou na entrevista coletiva. O Rafael passou por um momento difícil emocionalmente. Senti ele apagado, um pouco mais distante, como se estivesse vivendo os problemas dentro da cabeça dele. Isso afetou a dignidade dele como ser humano e precisou de tempo para se recompor. Aí ele disse que fica feliz, fez um belíssimo jogo, que bom que o cara se recuperou. E aí o Rafael Ramos dá uma entrevista para as redes sociais do Corinthians, um vídeo que está circulando já no Twitter. As pessoas sabem que não está sendo um momento fácil para mim. Isso nunca aconteceu na minha vida. Mas com a ajuda dos meus companheiros, do pessoal do clube e também quando entro em campo com a torcida, está sendo mais fácil. Fico feliz por conseguir dar o meu melhor em campo e poder ajudar a equipe, fazer coisas boas e dar alegrias à torcida. E isso está repercutindo nas redes sociais. O Rafael Ramos voltou a jogar pelo Corinthians e dizendo que ele não vive, não está sendo um momento fácil para ele passar por essa acusação. Não está sendo fácil pro Edenilson também, né? Não estou dizendo que ele acusou, não é isso, né? Mas eu estou sempre trabalhando com aquela ideia que a gente não pode fazer, quando tem questões de injúria racial, o acusador virar vilão, né? Porque o Edenilson, mesmo que eventualmente ele tenha ouvido mal, o que importa é que ele sentiu o que ele ouviu como algo muito degradante, ultrajante, né? A gente não tem sequer lugar de fala para dizer o que passa um cidadão negro que passa a vida inteira ouvindo algumas coisas que são absurdas, né? Então isso que eu acho importante. O fato do IGP ter afirmado que não tinha condições de examinar o laudo, porque não existia método científico para testar... Não é que ele examinou e disse que não foi falado, ele não conseguiu sequer examinar. É isso, né? Talvez aí tenha acontecido um erro, sei lá, do IGP, de primeiro não saber que não existe método científico para leitura labial que possa ser usado num processo criminal, que possa ser usado no âmbito forense, não seja derrubado no tribunal. Já deveria saber, eu imagino. E daí, desde logo, muito rapidamente dizer, olha, não tem método científico de leitura labial, não podemos analisar, não pode ser peça num processo criminal. Mas o IGP não atestou que não foi dito o que está se falando, né? Então eu acho que a gente tem que, talvez não tenha solução, o que é péssimo. Esse é o grande universo isso aí, né? Porque não é só o caso do Edenilson e do Rafael Ramos que não tem solução. Nenhum tem. Nunca tem um jeito de saber o que se falou. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, para daqui a pouco não virar tudo contra o Edenilson, ao contrário. Sabe que tem duas situações nesse caso que eles chamam a atenção para mim, para todo mundo que acompanhou.
é a reação do Edenilson no momento no campo. E a gente conhece o Edenilson, né, de trabalhar muito tempo com ele e tal. Cara, o Edenilson não tem aquela reação do nada. O Bagé, Esse é um ponto. Porque o que a gente fica pensando sempre, Zé? Tá, mas tem os dois lados, né? Tem o lado do cara que ninguém conseguiu provar, tem o lado do Edenilson, que foi o cara ofendido. A reação do Edenilson, cara, a gente conhece o Edenilson do dia a dia. Ele não teria aquela reação desproporcional do nada. Existe uma acusação, entre aspas, do torcedor do Corinthians, dizendo assim, sai daí militante. O Edenilson não é militante e não teria problema nenhum se fosse. E essa é uma maneira de se tratar assuntos tão delicados, principalmente quanto ao racismo, quanto à homofobia, de uma maneira mais preconceituosa ainda, sabe? O cara tá fazendo porque ele é militante. Não. Mas eu quero pegar o segundo ponto, Zé, que é muito colado nessa. É a reação do jogador do Corinthians. Porque eu me ponho no lugar dos dois, tá? Se eu me colocar no lugar do jogador do Corinthians, da maneira que ele tá tendo postura, dizendo que ele não falou, a minha reação seria muito diferente. Não, que pelo amor de Deus, teria a mesma eu não quero que vocês colhem o adesivo do racismo em mim. Não, eu não fiz. Ele não teve esse tipo de reação, entendeu? Nem quando as câmeras vieram pra ele, o microfone no dia ali do Beira-Rio, logo depois do fato, sabe disso? Não, aqui, pelo amor de Deus. Cara, eu não lembro quem é que falou, acho que foi o Potter, que até usou uma figura de linguagem. Cara, eu me ajoelho aos pés do Edenilson se eu não disse isso. Cara, pelo amor de Deus, não fica com essa imagem, porque não foi... Eu não tô tendo a mesma reação desproporcional e que a gente sabe que o Edenilson não teria do nada. É uma reação que eu esperava ouvir do outro lado, já que ele tá dizendo que ele não fez... Cara, isso é muito grave, colar nele uma injúria racial. Então, se ele não fez, eu esperava dele uma reação completamente diferente. Poxa, eu vou dizer todos os dias para todas as pessoas possíveis que eu não fiz. O que me surpreendeu nesse episódio é o seguinte, muito estranho. É que o Edenilson, ele teve uma versão o tempo inteiro, que não mudou nunca, e ele jamais mudou essa versão. O Rafael Ramos, a gente ficou com dúvida do que ele disse, porque o Jô saiu no campo dizendo que ele teria dito uma expressão em português de Portugal que era inconclusiva. Aí depois os dirigentes disseram que ele disse mano baralho, que aí não tem nada de português, é muito brasileiro, paulistês até. Aí depois virou F baralho. Então assim, tu tem 3, 4 versões. Pra mim é isso que depois contra o Rafael Ramos. Mas enfim, não vamos condenar o Rafael Ramos. Eu tenho uma grande certeza nesse caso e uma dúvida. E acho que vai acabar, a lei acabar prevalecendo a dúvida. Qual é a certeza que eu tenho? O Edenilson ouviu a injúria racial. Eu não tenho dúvida disso. É isso que tem que ser respeitado nesse momento. Sabe, ele ouviu aquilo. Tá bem? Agora, nós não temos, e aí por essa questão técnica, principalmente, porque não houve nenhum tipo de confissão, eu não vejo, e aí eu entro com o Bagé, eu não tenho a certeza que o Rafael Ramos disse ou não disse, porque eu não tem uma comprovação técnica. Mas a postura dele é muito fria, né? Com algo tão grave. E tem uma postura, mas que apesar dessa postura ser extremamente suspeita, vou dizer, não é suspeita, mas, sabe, a manifestação dele pra mim é inconclusiva de inocência. Usar um termo. Mas é o seguinte, e o Rafael Ramos disse aquilo. Pode parecer maluco, mas não é. Não é maluco. Mas essa é a atitude que eu esperava do Rafael Ramos. Ele vendo a atitude e a reação do Edenilson, e ele, se é que ele realmente não disse, ele seria o cara mais interessado em ter uma postura diferente. É gravíssimo, é inominável. Ele parece que lavou as mãos. E aí eu vou dizer que é gravíssimo e vai ter gente que vai dizer, mas tu nunca sofreu. E é verdade, eu estou dizendo que é gravíssimo porque eu não tenho outro adjetivo para dizer, e só sofrendo o que o Edenilson sofreu por ter entendido, por ter ouvido o que foi dito a ele, ou como outras diariamente, infelizmente, são feitos esses atos. Todo dia. Então, eu não estou aqui querendo me colocar farei um paralelo com as vítimas. Ninguém tem o sentimento da vítima. Tá? E se o Rafael Ramos... Mas é o seguinte, é gravíssimo, mas tão grave não. Quase tão grave, ou gravíssimo, aí sim, é o cara ser chamado de racista, se não é. Por isso que eu esperava outra reação dele. E se o Rafael Ramos está vivendo um momento difícil, está sendo pouco escalado no Corinthians por isso, agora imagina a cabeça do Edenilson, que a gente está aqui dizendo, não, o rendimento dele está caindo, tem que ir pro banco de reservas, como se fosse uma máquina, um robô. O cara possivelmente passou por um processo de injúria racial. Passou, né? Ele ouviu a palavra macaco um mês atrás. E a gente está dizendo, não, tá caindo de rendimento, não pode cair de rendimento. Só deixar claro, então, quando tiver outro caso aí, e que precisar de leitura labial, não procurem o Instituto Geral de Perícias, porque nem adianta, porque eles não têm como. Assim, levou um tempão
para dizer, não temos como avaliar, estávamos pesquisando, mas não sabiam disso antes. Mas, Eu acho que esse não era, mas não era engraçado, não era o teor, por exemplo, do que diziam as autoridades de segurança da época. Lembra da delegada? Teve uma delegada que falou com a gente, em momento algum foi citado, vamos enviar para o IGP. A conversa era, vem cá, será que não sabe que o IGP... Pois é. Não pode, isso me causou estranho. É que o IGP não diz que ele não pode fazer, ele poderia. É que não pode ser tratado como uma metodologia científica. O grande para exemplo ser é usado no âmbito forense como uma peça Então criminal. não pode. O perito... Mas eu acho que isso aí já tinha que ter sido dito antes. Claro. Isso. mas Olha, acho gente, que não tinha conhecimento. E aí mas, talvez uma claro, falha. Aí, talvez... Que é uma falha, mas também não é o perito contratado pelo Rafael Ramos disse que ele não falou a palavra macaco. E o outro perito que foi entrevistado aqui na Rádio Gaúcha disse que ele falou e que é claro. E essa é a prova de que Roberto Miesa, ouvido pelo Timeline, pela Kelly Matos e daí, pelo Potter. daí vem aquilo que nós falamos. Jornalisticamente, aí, né? O que vai acontecer? Vai se rotular o perito corintiano e o perito colorado. Exato. Quando na verdade é o seguinte, o que pode estar vendo aí... Mas é que a questão central é que se tu pegar o universo dos casos de injúria ou de denúncia de injúria racial no Brasil, quase nenhuma tem consequência. Quase nenhuma tem consequência. Teve consequência aquela do jogo do Grêmio lá, né? Contra o Santos. Contra o Santos. Porque daí tu tinha muito claro, assim, e os próprios acusados admitiram que usaram a expressão macaco dentro de um contexto, que foram no embalo das músicas, a menina, os torcedores que estavam atrás, enfim. Contigo. Mas é raríssimo, nunca acontece. Nunca acho se descobre. acho bom ficar claro, até para... Eu concordo contigo, tu tem não é tem razão, porque tu tá apenas fazendo uma recuperação, não é uma opinião tua, o único caso que teve foi aquele, e eu concordo com a punição. Tá? Que fique claro isso. Eu também acho que tem. A punição para casos como esse, como esse de racismo, ou como aquele que ficou explícito com o que a gente cobra é que ocorram outras punições, né? Porque continuam acontecendo os mesmos problemas, infelizmente. Perfeito. E aí essa sensação de impunidade, o caso lá do Índio Ramírez, que agora está lá jogando no América Mineiro, até o Mano Menezes era técnico do Bahia na ocasião, que foi uma acusação do Gerson, né? Jogador do Flamengo que hoje está na França. E quando teve, inclusive, uma audiência, ninguém do Flamengo compareceu. Do Bahia, tanto o Índio Ramírez quanto o Mano estiveram presentes para dizer o que eles tinham visto e tal, o Mano também. E do Flamengo, na época, ninguém compareceu. E aí disseram que dito pelo não dito. e aí se repetem. Aí banaliza. E aí se repetem os casos. Lance da rodada. Sim, Lance da rodada, reta final do programa. Só de patrocínio eu tenho 1 minuto aqui, ó. Lojas Quero. Coisa boa. Tomara que tenha 2 na semana que vem. Lojas Quero da construção à decoração. A primeira loja infinita do Brasil é a Lojas Quero. Fiat Pulse, conversões à pronta entrega é na IESA. Pensou Fiat, pensou IESA. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Steel, junto de quem faz o agro. Corra para a Claro e faça sua casa brilhar. Pensou em energia solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. E KTO.com, te registra lá e dá o teu palpite. KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos lá, questões que foram colocadas sobre a dupla Grenal. Em Esportes GZH, dá para você ir lá no Instagram de Esportes GZH e votar. Inter, atuações de Wanderson ou invencibilidade com Mano Menezes? Diogo Olivier. Puxa, eu sou um cronista que faz uns 2 anos que eu cobro que o Inter tem um atacante de velocidade. Mesmo quando o Inter estava muito bem com o Eduardo Cudê, que ele jogava com 3 meias e às vezes com 2 centroavantes dando profundidade, dizia, tchê, futebol sem extrema, sem ponteiro, não existe em nenhum lugar do mundo, tem que ter pelo menos um no grupo. Né? E aí o Abel foi buscar o Caio Vidal, que chegou a dar resposta naquele ano, quase foi campeão, enfim. Mas assim, o Mano chegar diante da terra arrasada que tinha e conseguir esse nível de invencibilidade, se recuperando na Sul-Americana e agora com essa vitória com o Flamengo, a invencibilidade do Mano, Colin. Tá. Zé. A invencibilidade do Mano acontece, entre outras coisas, porque teve Wanderson. Para mim é o lance da rodada, as atuações do Wanderson. 1-1. Alex Bagé. Eu fico com o Wanderson porque é importante a invencibilidade, mas é uma invencibilidade que em muitos desses jogos que o Inter não perdeu, nós criticamos o Mano porque empatava jogos teoricamente mais fáceis de ganhar. Eu voto no Wanderson. 2-1 Wanderson, eu tô empatando aqui, tô votando no Mano.
2-2, Felipe Duarte. Wanderson por ser o lance da rodada. A rodada se resolve com o Wanderson. Se estivesse invicto, poderia estar invicto com 2-2 no placar. Mas o Wanderson resolve a parada, fazendo Mas gols. tu tá criticando a organização do quadro. Criticou a pergunta. Porque a mim foi colocado duas opções. Mas é que é o lance da rodada, não é? Não, então eu não vou votar no... É que se fosse o lance do mês, eu votaria Se o Felipe tá na derrubando os invencibilidade. 2 lances da rodada, eu vou ter que mudar meu voto daí, o mediador. Tu Não, eu te acho decide que aí. pra rodada o mais importante foi o Wanderson fazer 2 gols e o Inter ganhar o jogo. Então, o Wanderson. Leonardo Acosta. Vou na invencibilidade, acho o número é muito significativo, até contrariando aquilo que se esperava do próprio Inter no início do Campeonato Brasileiro e até do momento, que era turbulento da chegada do Mano Menezes. Deu 3-3. Agora sobre o Grêmio. Aí quem é a que volta- decide daí? O Pedro vai entrar no ar de novo. Depois, essa hora ele tá dizendo pro O doutor, mediador decide. Demoliner tá lá, ó. O mediador O Felipe, decide. por ser o Mulher, fiscal homem da do casamento. enquete. O fiscal da enquete não pode. O Felipe é o fiscal da enquete, ele que decide, não? Não, mas o nome da enquete não é lance da rodada. Ah, cara. Eu não tô derrubando a Tá enquete. muito literal. Foi o né, Demoliner cara? que Eu tô organizou. usando ela como Tá, argumento Demoliner, pra enquete. votar. Tá, Fui eu. Não, Pra ir mediador contra o que tem que Felipe decidir. Duarte e Mano Menezes. Decide E a o mediador do invencibilidade. programa, o cara que é o dono do programa. Eu não sabia que o nome da enquete é contra o Felipe Duarte. Ah, bom, tudo bem, mudou então. Agora do Grêmio. Vamos ver o que vai Espera, dar. espera. Bom, Antes de trazer a do Grêmio, passa ela fora do ar pro Felipe Duarte pra ver se ele Pra ver se eu aprova. aprovo. eu não vou conseguir terminar o programa. A do Grêmio, vamos ver se ele aprova do Grêmio. Uma vez Vamos ver. tinha um colega, então tu não vai terminar, Cole. Uma vez teve um colega que tinha a seleção do ano. Ele tinha um programa e ofereceu pra gente um papelzinho. Leonardo da Costa vai lembrar quem era. Ofereceu a seleção do ano na dupla Grenal. Ou do futebol gaúcho, sei lá. Aí o cara botava e voltava, não era voto fechado. Peraí que eu tô botando aqui. Mas nada, vai botar esse cara aí. Não, o Felipe vota e corneteia o voto dos seleção- outros. Vou Não, botar. mas aqui. Aí tu botava mais outros. Botei lateral Seleção esquerdo, do ano. botei o fulano. Não, para, tá brincando Então tá, comigo. seleção do Não, ano, a eu seleção voto no é Felipe minha Melo. ou é tua? Seleção do ano do Brasileirão, Felipe Melo. Não, mas parei, o Felipe Melo esse ano não jogou tão bem, não foi tão importante. Não, mas Mas ele mas foi continua. por- nós a vamos minha, Felipe Melo né? comparado aos outros Tá bom, volantes do agora ele Brasileirão, diz que é na uma história fraude. do Felipe Melo. Vai lá, Cole. É a rodada, é o ano. Felipe Duarte. Qual? Grêmio. A volta das vitórias ou o esquema 3-5-2? Ó, lance da rodada. O 3-5-2 está sendo utilizado há 3 rodadas. O Grêmio há não 3 jogou jogos. ainda. Como é que vai ser o lance da rodada? O Grêmio não jogou ainda. Não, mas a rodada, A rodada passou. anterior. Eu voto, Então, a volta das vitórias. volta das vitórias É isso também. aí. Eu vou nessa com o Felipe. O importante é ganhar. A rodada, o Grêmio usa 3 zagueiros há 2, 3 rodadas. Então, a rodada é a volta das vitórias. Consolidação do 3-5-2, então. Isso, gostei. Aí sim. E aí? Gostei e votei. viu? Aí Pra uma mim- coisa tá grudada na Pra outra, mim é a né? consolidação. Mas eu vou na vitória. Pra mim é a consolidação do 3-5-2 do Grêmio como solução emergencial, porque eu tenho certeza que o Roger não tinha isso como ideia dele, mas o mérito do técnico de transigir e dizer, olha, é do jeito que dá, 3-5-2. Aliás, vazaram fotos do Ferreira, que fez a harmonização facial. Tá bonito, né? E tá voltando a cara do Lucas Paquetá. Tá bonito, cara. Vai pra Copa. Felipe Duarte votou na volta da vitória, né? Em solidariedade à produção, que passa a semana, né, pensando na pergunta. pra Passa a enquete. rodada pensando Eu voto no na lance, consolidação do Eu 3-5-2. não votei ainda. Fala, Diogo. Eu também, em solidariedade à produção, mas contra o Felipe. Como são solidários. Contra o Felipe, porque a gente tem que pensar Pela família. no coletivo, que não adianta chegar aqui no microfone e desmerecer o trabalho de todo mundo que está por trás das câmeras, Tem por toda uma trás dos semana de microfones. Tem uma trabalho, semana de de trabalho. treino. Os moradores do Então bairro eu vou Rio votar Branco. no 3-5-2, porque o Grêmio ganhou pelo 3-5-2. Todos votaram? Bobagem. Todos votaram, né? Só não precisou. E tu? Consolidação do 3-5-2 também. Só quem não votou foi o presidente lá da corte. que é o Retranqueiros. Moliné. Só vota em. Não, o 3-5-2 é para atacar, não é para defender, só. Pra fechar o programa, uma frase: como é bom trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Forte abraço a todos. Feliz Dia dos Saúde. Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Sala de Domingo.